quebrada. Na quebrada. Salve na quebrada! Salve, salve! Salve! É nós novamente aí, diretamente do estúdio 767, começando mais um episódio do seu, do nosso, de todo mundo, na Quebrada Podcast. Isso aí. Tudo certo aí, meus companheiros? Lucas Caetano, Suave. Tamo junto. Douglas Rock. Douglas Rock hoje tá a caráter. Eu tô à medida do possível aqui, recuperando o maior evento da quebrada. Grande evento, grande evento. Antes de mais nada, vamos mandar aquele salve pros nossos patrocinadores aí, né? Você quer fazer as honras aí, meu parceiro? Só deixar Você aqueles... tá até com essas anotações aí, apostos. Igual o Faustão aqui, né? Vai lá. Cara, Ô, louco, meu. Vai lá, Aquele vai lá. agradecimento especial pro pessoal da quebrada que tá fazendo acontecer, dando aquela força pra gente, possibilitando com que isso aqui aconteça, a continuidade do nosso projeto. Então, são pessoas especiais e fundamentais do nosso projeto, beleza? Grande abraço pro Pancho, lá da Santana Tatu, camarada, nota 10, participou agora do BH Tatu, né? Isso aí. Coisa show de bola. Brilhou lá, Então, brilhou. Procura saber que eles vão ver que Representou. projeto foda, cara. O cara representa a área, mas representa a quebrada, assim, com muita força. Com sangue no olho. Sangue no olho. O homem é bruto, viu? RS One Story, é o Jadson e o Bruno, os meninos que estão sempre dando a força pra nós aí, dando aquele apoio, sempre ajudando a fazer acontecer. Então, abraço pro pessoal. Pessoal, essa galera que a gente costuma mencionar aqui, procura eles, segue eles no Instagram, o pessoal muito bacana, dá uma força pra gente, dá uma força pra eles também, porque ajudando eles, tá ajudando a gente, beleza? Então procura eles lá no Instagram, segue eles lá, dá aquela força, apoia, assim como vocês vão seguir a gente também, né não? Na quebrada aí. Segue no Instagram aí, na Segue quebrada. no Instagram, se inscreve no canal. K-E-B. Não, tem que citar, porque ninguém fala na quebrada. Boa! É, ué. Tem que Top. falar, tem que falar, Sou tem que soletrar aqui, ó. letrando! É com 2N, né? O Instagram é, É, com 2N. 2N no Instagram. 2N, N-N-A-K-E-B-R-A-D-A. Você tá Na bom, quebrada. É, salve. Bora. Mil grau. Um abraço especial pro pessoal da Moral, dando sempre Moral. aquela moral pra gente aqui. Procura também na loja, muito bacana, aquela camisa top, aquela Tem camisa novidade aí, né? pra Tem dar aquele novidade rolê. na Moral. Vai ter novidade na Moral logo aí, gente. Então fica atento aí, bacana. Dri Calçados, melhor sapataria da região, dando apoio pra gente Uau. desde o início, beleza? Um abraço pra Dri, o pessoal que trabalha lá com ela. Show de bola. E aquele salve especial pro pessoal da Slod, que tá sempre aqui adocicando o nosso paladar e amaciando a nossa conversa. Sempre um brinde. Um brinde. Valeu. É isso aí. Bom, feitas as considerações iniciais aí, vai falar mais alguma coisa aqui? Então, O estúdio? Foi o primeiro, hein? Foi o Ah, primeiro, então já. desculpa Que isso, aí a vou dar minha esse falha mole aí. aqui. Hoje a gente tá recebendo aqui uma pessoa muito, né? Muito querida pela quebrada, uma artista multimídia e que tava aí prestigiando o rock and roll com sua cria aí, que a gente não se via tinha muito tempo já, mas, Que top. Odé. né? É isso aí. Antes de mais nada, queria já agradecer sua presença aí, disponibilidade, minha querida. Satisfação. E é isso aí, vamos começar hoje com a dona Zi Reis. Tá em Show de casa. bola. Simbora! Opa! Felicidade, gente! Salve pra... Alegria total. Salve a quebrada, primeiramente. Demorou, mas você chegou, né? Mas cheguei. Eu tô sabendo aqui desse projeto desde a gestação dele, viu, gente? E agora que eu cheguei. Demorei, mas eu cheguei. Demorou uma gestação. Vai vir muita gente aqui ainda, é porque, tipo assim, o corre tá puxado. Fala aí, ô Douglas Rock. O corre não tá mole, não. Fala aí. Tá tenso. Fala. Tá tenso. Tá. Não, mas tá tenso, mas tá rompendo. Tá Tamo firme rompendo, aí. é. Tamo firme aí que nós temos Então é isso resiliência. aí. Na quebrada, isso aí. ou tem resiliência, então nem faz, não, cara. Nós nem temos conversa, firme. Senão nem chama nem na quebrada. Nem né? desce pra pista. Não desce pra pistão. Se não tiver resiliência, cara, não vê não que aqui, ó, é tenso. E falando de resiliência, vamos direto aqui, né? Vamos. Ao assunto. Resiliência é fundamental pra um artista, né, Zi? E ainda mais na quebrada. Fala aí um pouco aí da sua caminhada artística aí pra começar esse papo. Bom, primeiramente e novamente, satisfação. Muito obrigada ao convite. Satisfação é nossa. Muita vida longa esse projeto bonito e esse encontro aí dos artistas, agentes culturais do Nacional. Tô muito à vontade, tô muito em casa, muito Mas tem feliz que estar em casa, tem que estar em casa. de estar aqui. Eu que nessa trajetória, assim, venho reivindicando muito esse lugar
dessa arte pé vermelho, dessa arte na quebrada, né? Porque quando a gente sai da quebrada e vai pro centro urbano, facilmente a gente se dissolve lá no meio da galera, né? Sim. Você vira mais um artista e aí tá no centro, você vai desembolando seus trampos. E às vezes até existe um processo histórico, eu acho, cultural, assim, de você ter até uma certa vergonha de onde você vem, assim, sabe? Desde a minha infância, da minha adolescência, sei lá, nas escolas que eu ia estudar. Todo mundo que é do Nacional já passou por isso, velho. Sem sombra de Você dúvida. sai do Nacional, aí você vai colar em qualquer rolê com a galera, você fala, de onde você é? Ah, eu sou do Nacional. Ah, então você vem de barco pra aqui, não sei o quê. Sai de casa uma semana antes pra chegar aqui a tempo. Todo esse processo cultural, assim, de fazer a gente ter um constrangimento de onde que a gente é, ter uma vergonha. Então, esse processo de construção de autoestima e autoafirmação, de ser um artista da quebrada, é um processo que não é tão simples, né? E mulher. Com certeza. Mas eu tive muitas referências. Tá aqui, Guilherme. Salve! O homem é bruto. Guilherme que veio aí abrindo os caminhos, essa geração aí. O famoso vovô, né? Que eu cresci vendo, atuando na comunidade. E a minha história, ela não tem, assim, uma linha reta. Eu acho que a história de ninguém, né? De ninguém tem uma linha reta, tem muitas curvas, tem muitos entrelaçamentos. Muitas armadilhas. Muitas armadilhas, muitos encontros e desencontros. Altos e baixos. Altos e baixos. Mas eu começo ainda muito cedo, desenhando e pintando. E é legal falar isso aqui num podcast da Quebrada, que o primeiro ateliê de pintura que eu frequentei foi de uma artista do Nacional, que ela se chama Vimilce de Moner. Não sei se vocês lembram dela. Ela tinha uma casa ali do lado da quadra do Toriba. Vocês lembram da quadra do Toriba? Eu conheço, é a mãe do... Mãe do Neném. Como é o nome do Neném? Vimeson, não? É do... Eu conheci ele Eu como esqueci o nome dele. Neném. Ele fica dando cambalhota na escola lá? O irmão que é Vimes, não? Pode ser, eu esqueci o nome dele, que não dá nada com a Corinthians. Mas do cabelinho na parede, né, vermelho. Ele vai dando pirueta lá, ele é... Então, era uma senhora que ela produzia os quadros na casa dela. Eu já curtia desenhar em casa e tal. Ela era amiga da minha mãe. Minha mãe comentou com ela uma vez. Falou, minha filha curte um desenho, tá sempre produzindo. Aí ela falou assim, fala pra ela começar a vir aqui na minha casa todo sábado à tarde. E aí, eu com 12 anos, eu começo a frequentar a casa dela, assim, sábado à tarde. E pra mim foi um encantamento, assim, que era um barraco de fundo. O marido dela fazia as molduras e ela fazia as pinturas. E ela era muito sem paciência. Eu queria muito reencontrá-la. Se alguém tiver o contato, se alguém estiver escutando, conhecer a Vimilce, fala que a Zi quer encontrar com ela muito. Manda um beijo, um abraço, que essa mulher é muito importante pra minha trajetória. Valeu. E aí, ela era muito sem paciência, Maisena. Ela, tipo assim, eu chegava pra poder aprender a pintura com ela. E aí, ela, aqui você vai fazer o quadro. Muito da prática, vamos assim dizer. Não tinha... Agora nós vamos estudar sobre os pincéis, sobre as cores. Ela, não, eu tô pintando aqui, você vai pintar. E aí, no processo, vamos aprendendo. Então, fui aprendendo muito na prática com ela. Comecei a pintar pintura a óleo. Foi a minha primeira experiência, assim. Passei uns anos Começou com ela. pesadão já, então, né? Com o pé na porta mesmo. Ué. E aí, com o passar do tempo, esse foi meu primeiro contato, né? Mais nova, assim. E aí, com o passar do tempo, eu fui me envolvendo com alguns movimentos sociais na cidade, mais próximo a Belo Horizonte. Movimentos de mulheres, né? O que é um movimento social? É um movimento de pessoas organizadas Por em um prol objetivo. de uma bandeira, de um objetivo O para a ideal, melhoria da sociedade, né? E aí eu conheci o movimento de mulheres, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. E aí foi uma imersão muito profunda no universo do ativismo, que eu conheci as mulheres da cultura hip hop, que eu conheci as mulheres da cultura punk da cidade, que eu comecei a escrever nas ruas da cidade. O meu primeiro contato com a arte de rua foi escrevendo com spray. E por um lado muito mais do ativismo, Sim. palavras de ordem, dizeres que tinham a ver com a violência doméstica, sobre o empoderamento do corpo feminino e tal, mais do que uma arte em si. Eu fui voltar fazendo arte
painel, pintura mural lá na frente depois. E essa eu acho que foi uma vírgula assim, importante da minha história, porque me conectou assim, com várias culturas, com vários agentes culturais, não só da cidade, como do país, né? Os movimentos sociais têm essa característica de sempre estar fazendo encontros em outros estados. Mobilizando. Exatamente. Eu acabei me tornando uma jovem mobilizadora ali, e até assim, dos meus 14 anos até os meus 20 anos de idade, eu vivi muito intensamente o movimento social. Eu era uma militante mesmo, assim. A minha vida era totalmente entregue e em torno dessa temática das mulheres, assim. Vou tentar resumir mais essa história, porque senão eu vou ficar aqui o podcast inteiro Fica à vontade. contando essa narrativa. Mas aí chegou uma época que eu resolvi focar um pouco mais, digamos assim, na minha carreira, na minha trajetória individual. Porque quando a gente está agindo coletivamente, é uma doação que é muito importante para as mudanças sociais. Eu aprendi demais, assim, com cada movimento de ocupação urbana. Vou citar aqui, porque essas mulheres fazem parte da minha história e de tudo que eu sou formação, mesmo, né? Assim. Os movimentos de ocupações urbanas, o movimento sem terra, movimentos atingidos por barragem, os movimentos estudantis, os partidos, os sindicatos, tanto rurais quanto urbanos, assim, foram essenciais na minha formação e no meu entendimento de mundo. E aí, em algum momento, eu dou uma certa parada, assim, para poder investir nos meus estudos. E aí, eu entro na UFMG, eu curso o curso de Artes Visuais na Escola de Belas Artes. Eu me formei em pintura, sou bacharel em pintura. Já fui em algumas festas lá. Você já foi na Belas Artes? As festas lá são muito famosas, né? São interessantes. Não são? Conheço bem. Muita história das festas da EBA. Salve essa galera da EBA também, que quebrou vários paradigmas da minha Nessa época eu vida. conheci o Toco lá, o espaço lá. Olha, que massa. Foi muito importante essa vivência, assim. Ao mesmo tempo que era difícil, porque é isso, é um corpo periférico que, mais uma vez, rapidamente se dissolve ali na universidade, todo mundo é igual. Mas na prática não é bem assim igual. Então foi uma trajetória assim que eu passei por vários desafios, assim, porque a gente chegava na sala de aula para poder estudar e toda a matéria os professores queriam um papel específico, o pincel específico, a tinta específica. E material de arte é caro. O material de arte é caro. Ainda mais se você for fazer com tinta a óleo, como foi o seu começo aí. Pra caramba. Que já é algo bem difícil, né? Começar no óleo direto, eu acho já Hard? Como é que é a pintura a óleo? eu acho, né? Eu pouco, na verdade, eu não tive paciência como a sua mentora aí. Eu tinha menos paciência que ela, porque assim, não seca. A tinta a óleo não seca. Você pode ficar semanas trabalhando. E assim, quando eu fui pintar com tinta a óleo, eu já tinha... Porque eu, ao contrário de você, eu comecei bem autodidata mesmo, né? Até porque eu morava no interior, quando comecei a pintar, eu morava... eu acho que eu morava na Bahia ainda. Interior da Bahia, em Jaguaquara. Morou na Bahia? Já morei na Bahia. Você Mas é uma contar a história cidade, dele aqui. uma cidade bem pequena que chama Jaguaquara. Eu era moleque, assim, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos e achei um livro lá que tinha aquarela e... Pô, isso aqui é sensacional, aquarela. Aí eu descobri o que era e vi numa papelaria, não, vou comprar uma. Eu comecei a vender picolé pra comprar uma aquarela. E consegui comprar e comecei a pintar assim na tora, né? Sem técnica, sem nada. Só que a aquarela, ela seca assim, instantaneamente. Então você vai fazendo. Entendi. Com certeza eu não consegui atingir nenhum efeito, nada de grandioso, mas o meu começo pintando foi assim, eu já desenhava. E alguns anos depois eu estava fazendo grafite. Então assim, tudo é instantâneo. E a tinta a óleo, ela não seca, cara. Sim. Então assim, ela te permite resultados fantásticos, mas assim, você tem que ter
Tem que ter um domínio A grande. tinta a óleo, ela é específica para um tipo de trabalho? Interno, externo? Como? Ela é uma cilada, na verdade. Depois eu parei de pintar. Eu Eu nunca parei tive- de eu pintar nunca tive óleo paciência, depois que eu não. descobri as acrílicas. Mas ela é uma tinta que ela é derivada dos primórdios das tintas que foram feitas com cera de abelha, que foram desenvolvidas lá no Egito. Então, ela tem uma solução muito mais química. Então, para você Tem isso diluir ainda, né? ela, você precisa, por exemplo, um material mais barato, que não é o correto se usar nas artes, tará, mas todo mundo usa, é água rasa. Então, você trabalha ali. Se for pensar, tiveram artistas que morreram intoxicados de tinta a tem óleo, isso né? também. O Portinari foi um artista que ele sofreu consequências, assim, de muitos anos a exposição. Tem muitos artistas que antigamente sofriam com essa E exposição. tem esse detalhe, além de Ó. não secar, tem esse detalhe. Assim. E esse negócio de secar é engraçado, que uma vez eu deixei minha digital na obra de um brother meu. Sério? O Duda, ele tava pintando na casa dele. Você assinou a pintura Ele tá dele? pintando lá e eu via pintando hoje, eu era muito amigo do irmão dele. Um dia eu passei na casa dele, ele tava lá pintando. Aí eu olhei lá o Duda e falei, pô, cara, bacana. Aí eu fui no outro dia, eu tinha visto ele pintar um dia antes. Aí no outro dia, aí, você sabe que mineiro vem com a mão, né? Aí eu já fui lá, meti o dedão no cantinho e fez flam. Garrão fez tam. Aí meti o pé. Eu não vou falar que eu vou cair o trem. O cara ficou pintando 3 dias. E agora foi revelado de onde vem a digital. Eu vou falar que foi investimento digital lá. Mas então... Mas é porque não seca. É, mano. Uma mas- cilada mesmo. Bem que ela fala. É uma Aí, cilada. tá vendo? É uma cilada. Mas então, Zi, isso aí eu acho que esse começo seu aí, né? Dos movimentos sociais, foi aí que você descobriu a poesia? Porque eu, inclusive, uma grande lembrança, quando eu penso em você, é você recitando, né? Que ela fica maior do que ela, né? Porque ela não é a estatura da Zi, mas ela Cresce, realmente né? ela recitando é algo impactante. Só vi por vídeo, pessoalmente. Ela pessoalmente é impactante, né? E você foi... Inspira. Cara, a Zia aumenta, ela fica... Cresce. O ki dela, né? Ela fica igual o ensaiadinho, né? Não aumenta lá e ela recitando. É tipo um baiacu com medo, né? A Zia recitando, ela cresce bastante. Se você sentir Só- vontade, nós só- vamos encerrar com... Só antes de passar Bora. pra essa parte da poesia aqui, só queria deixar um abraço pra turma que tá acompanhando a gente aqui. Manda aí. Bastante gente acompanhando ao vivo aqui. Um grande abraço para Luiz Eduardo. Pelo que eu vi, você é tudo amigo da Zi. A turma da Valeu, Zi. Luiz. Luiz Obrigado. Eduardo, desde o início acompanhando. Cara, grande abraço. Gilson, eu acredito que é o Gilson Reis, que ajudou a gente lá no Rock and Roll. Sim. Gilson, um grande abraço, meu querido. Obrigado pela sua audiência. Valeu, obrigado. Pela sua moral ontem, cara. Você fez toda a diferença. Domingo. Muito obrigado. Foi domingo, né? Eu acho que foi. É porque eu tô cansado até hoje. Não, é porque ele tá no clima rock and roll até Eu tô hoje. quebrado até hoje, feliz pra caramba até hoje. Um grande abraço pra um grande amigo da Zi aqui, que eu acredito que é um amigão meu também, o Júlio César, acho que é o Gordo, um dos melhores violeiros do Nacional, viu? Gordão? Salve, gordo! Salve, gordo. Deixou uma mensagem bonita aqui. Boa noite, grande abraço a todos, vida longa e saúde a vocês guerreiras. Guerreiras e guerreiros da cultura. Amigo, mestre. Ele é muito foda, ser humano de luz e reis, capoeirista, importante nessa caminhada no Nacional. Zambi abençoe sempre. Achei. Ele é muito foda, o Gordo é gente fina demais. Já tomou umas cachaças que ele tocando viola. É? Ixi. Nossa, mãe. Pode trazer, pode chamar, viu? É? O dia fica curto Pode você já toma convidar. cachaça com ele tocando viola, viu? Tá vendo? Inclusive, o digníssimo dela e o cunhado dela ficam lá. Misericórdia, depois a gente conta isso. Anderson Nascimento, salve na quebrada. Salve, Anderson. Grande abraço, meu querido. É o Por antes aí. da Zoonós, trabalhando na Zoonós, É? nossa quebrada lá. Salve. Valeu, Anderson. Um Tava lá abraço, no meu Rock and querido. Roll também. Valeu, Tá Anderson, pela mesmo? presença. Aê, cara. Tamo junto. Já tá muito igual nós mesmo, viu? Sempre assistindo, tomando uma aguinha de quebrada. E um grande abraço pra Felipe Isidoro também. Salve, Felipe. Muito obrigado pela sua audiência. Pessoal, curtindo aí. Às vezes você entra e começa a assistir, esquece de curtir. Dá um joinha pra gente aí, beleza? Compartilha. Dedão no like aí, ó. Dedo Dedão no no like. like, compartilha. Se inscreve, Não que tem ajuda tinta bastante. óleo aí, não. Dedão no like, não vai deixar digital, Não deixa pode. digital não, beleza? Minha querida, Voltando aqui então. Mas então, eu imagino, né, que essa sua participação nos movimentos sociais e com esse... Foi aí que você conheceu o feminismo? Você responde junto com isso aqui. E foi também que você conheceu a poesia, que você começou a se interessar pela poesia através dessa sua participação nos movimentos sociais? Sim, foi. Foi aí que eu conheci. Eu não conhecia esse termo que se chama feminismo, que muitas pessoas têm medo desse Tem muita nome, gente que tem repúdio, não sabe o que é. Mas foi nesse momento que eu conheci esse termo e a importância dele, que, simplificando bastante, nada mais é do que a luta das mulheres para que o mundo seja igual.
para homens, mulheres e todos, e todas, e todes. Mas a relação com a poesia, ela se intensificou mais ainda, um pouco mais à frente, junto com a cultura urbana. Eu estava ali em contato com poetas e tal do movimento social, mas ao mesmo tempo ela veio forte mesmo, assim, junto com os duelos de MCs, Entendi. junto com a cultura de rua, porque o tipo de poesia e movimento que eu faço parte, ele também tem muito a ver com esse movimento urbano, dessas Sim. juventudes, tá ligado? Ô, Xará. Tá ali não, Tá aqui secando chegar. aqui, ó. Eu vou lá buscar se for o caso. Eu vou lá. Tá. Então Pode continua continuar, aqui. Zí. Porque a gente bebe cerveja e senão a Zí vai falar conversa, assim, mas- gente. Se não lubrificar, se a cerveja Não não, vai dar pra contar a história. se a cerveja não entrar, o assunto É. não sai, né? Mas o principal coletivo que também tá junto dos movimentos sociais e tá junto desse movimento de arte periférica, arte urbana, que deu pontapé para tudo isso acontecer, é um coletivo que se chama Coletivós. Vocês já ouviram falar? Sim, eu já ouvi. Você já ouviu, né, Guilherme? Para quem não conhece, que tá em casa, procure conhecer Coletivós. É um sarau de periferia que começou no Barreiro e que agora, acho que amanhã, inclusive, a comemoração, se eu não me engano, fica o convite aí, tá completando 14 anos de sarau. Muita história, né? Muita história e que é inspirado aí nos movimentos de poesia periférica que começaram no Capão Redondo, em São Paulo. E aí Rogério Coelho, que é o mentor desse sarau, começa a puxar um sarau de poesia no bar do pai dele, velho, na Quebrada, lá no Barreiro, há 14 anos atrás. E aí a gente saía de tudo quanto era... Eu saía do Você vai, Nacional... interrompendo aqui, você vai misturar, você vai... Deixa eu matar esse aqui, Mata calma. aí, porque... Você vai enquanto isso, você vai falar, né? E enquanto ela mata aqui, deixa eu falar com vocês aqui, gente. Ele é nosso mestre cervejeiro. A Slod, ela tem uma particularidade, que é o seguinte, seus rótulos, eles são específicos para cada momento, certo? Quando se diz respeito a podcast, todos eles estão no momento certo, certo? Hoje nós começamos Diga-se de passagem. por favor, Lucas. Hoje nós começamos a tomar uma Session IPA aqui, cerveja maravilhosa. Eu sou o assessor do cervejeiro, viu, gente? Um pouco mais amarga, cerveja um pouco mais amarga. Eu vou caçar o IBU dela aqui que eu não achar, mas daqui a pouco eu falo pra vocês. IBU, pra quem não sabe, é o nível de amargor da cerveja. Uma coisa muito bacana, cerveja muito agradável, certo? Maravilhosa. Agora nós estamos passando aqui para a Ambelager, uma cerveja mais avermelhada. Muito gostosa também. Ela tem um teor de amargor um pouco mais fraco, mas tem um sabor mais acentuado, um aroma mais acentuado e muito interessante também. Beleza? Estamos passando pela aqui agora. Lembrando que é proibido para menores de 18, hein, galera? Mas aqui, Zí, Pra pessoas infelizes. Fala aí poeticamente, o que você achou desse? Essa é mais doce. Mais Essa doce. tem mais gosto de romance. Isso aí, ó. Ó, Falou em gosto de romance. poetisa pra falar, Ela né? falou em romance e um camarada meteu fogo aqui, Léo Santos, quem que é? Léo Santos, um beijo, meu amor, meu parceiro. Salve, salve, Léo. Obrigado Meu pela querido presença Léo, lá, meu irmão. Meu Domingo. brother. Mas então, volta aí. Onde que a gente tava? Você tava falando do Coletivós, Dos 14 anos no Coletivo- bar, do do Coletivós. sarau. Ah, pois é, esse lance da poesia, né? Por onde que passa. Não tem como eu falar de poesia sem falar de Coletivós. Foi e sua... onde foi você minha se descobriu aí? escola. No sarau, né? E eu acho que é a escola de muita gente aqui nessa cidade formou muito artista, muito poeta marginal. E tinha essa relação, assim, Rogério militante demais da cultura, ator. E a gente saía de tudo quanto era quebrado. Eu saía do Nacional, fulano saía do Barreiro, não sei quem saía do Venda Nova, e a gente ia se encontrar lá no Barreirão para recitar poesia. E essa ideia foi instigando a gente, foi inspirando, e aí começou a rolar vários movimentos de sarau pelas quebradas afora aí da cidade, região metropolitana, né? Que ano que era isso, minha querida? Nossa, 14 anos atrás, tem que fazer as contas. 10 dá 12. Menos 2010, mais ou menos. Isso. Bom, só pra fazer aquela Referência. timeline, vai, continua aí. E aí é isso, assim, aí nesse período, um pouco depois, eu também produzi um sarau, que era o Sarau Vira-Lata, não sei se vocês já ouviram falar desse sarau. Não, eu não. Que Eu foi também. um sarau que reuniu muita gente, assim. Acontecia mais no centro de Belo Horizonte, né?
E desse sarau coletivo surgiram vários outros, como Vira-Lata, como Sarau das Lanternas, como As Manas. Da nossa região, só tinha você? Do Nacional, não, eu acredito que tinham outras pessoas que frequentavam. Eu falo participar. Eu falo porque tem, por exemplo, o Farelo, trabalha com alguns sarais também. A Márcia, a Magrela. Só esse nome não é estranho. Por isso que Mas aqui, Vamos falar bobagem. que na verdade, igual assim, você atuando muito, você falando de BH, porque assim, Contagem, né? Uma coisa que a gente tem comentado assim, Contagem, infelizmente, tem uma deficiência cultural, né? Só pra. Eu acho que. acentuadíssima, por sinal. Nessa época aí, eu não sei se aconteceu alguma coisa a gente falando de 2010, né? Eu não sei se. Inclusive. Um pouco tempo depois, a galera de Contagem formou um sarau, que, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver enganada, tá, gente? Com cabeça de mãe, terça-feira, o dia inteiro de trabalho. A Poema, vocês já ouviram falar? A Poema, sim. Já. A Poema, sim. Que é um sarau de Contagem, né? É verdade. Mas eu acho que foi depois de 2010. Eu acho que Foi né? depois. E foi nessa leva de saraus Era ali perto do. influenciados. Eu sei onde que é esse. Não sei se era na Praça da Jabuticaba. Não. Acho que era mais lá no Dourado mesmo. Se eu não me engano, né? E hoje tem, aproveitando que estamos falando em Contagem, vou mandar um salve também para as Humanas, que é um coletivo Salve, de Humanas. mulheres, poetas, ativistas, atuantes da cultura em Contagem. Estão mandando muito bem, tá lindo o movimento. Isso aí. Vamos fazer um na quebrada, ué? Ai, chama elas são Demorou. massa demais. Elas são muito massa. Thay, Mari, Crow. A Thay vai sempre lá, às vezes ela tá na batalha. Isso. Ela é uma das agentes aí desse rolê. Mas. É muito assunto, né? Muito assunto, né? Que você parou assim, mas você continuar. Porque assim. Que você já chegou a disputar, né? Você Sim. disputar. Como é que é? É slam? Como é que é Isso, é isso. Disputar, imagina isso aí. Vai, conta isso aí pra gente. Porque muita pessoa acho que nem conhece essa modalidade. O que, é o slam mesmo o nome? É isso, o nome que é o slam? Vamos falar aqui Então, primeiro, né? Assim como tem as batalhas de rima, né? Do freestyle, os duelos de MCs e tal, que né, um duela contra o outro. Surgiu, tem várias histórias, assim, falando do surgimento e tal, nos Estados Unidos, no bar, depois foi para São Paulo, mas eu vou resumir a parada. Mas é uma batalha de poesia, e aí são 3 rodadas de poesia, os poetas recitam a poesia, recebem uma nota e vão sendo eliminados até chegar à final e ter o campeão ou a campeã. Aqui em Minas, eu fui uma das primeiras mulheres que começou a batalhar como poeta, competidora de slam. Que bacana, hein? E, inclusive, eu fui junto com Nívia Sabino e Tabata de Timóteo para representar Minas Gerais para a final nacional Slam BR em São Paulo em 2016, se eu não me engano. Mas o slam não é freestyle, não. Ou é freestyle? Não, normalmente o poeta já tem seu texto Sim. e aí manda na Porque hora. recitar freestyle deve ser cabuloso, né? Não, normalmente ele já tem uma composição que ele tem que ter a manha de ter decorado e aí tem que ter no mínimo 3 poesias. assim, são pra temáticas as batalhas? Vamos falar poesia sobre tal assunto. Ou não Não tem esse... Tema livre. É livre. Na maioria o tema é livre, Tá. mas é interessante falar que o slam também é um movimento que ele teve uma... Como é que eu falo o termo, assim? Mas ele é composto muito fortemente por pessoas oriundas das periferias. Sim. Das margens da sociedade. A gente gosta de usar esse termo, né? É quem não tá no centro, tá vivendo à margem. E aí, esses poetas trazem temáticas que têm o tom e que têm características, muitas vezes, de denúncia. Que estão falando sobre racismo, que estão falando sobre feminicídio, que estão falando sobre violência policial, que estão falando sobre várias temáticas que, às vezes, quando a gente liga a televisão, a gente não vai assistir, não vai ouvir tão diretamente.
Então é um canal, eu até brinco, né, que os saraus, os slams são uma rádio da periferia. Porque ali você fica, através do verso, da métrica, do poema, você fica sabendo do cotidiano, das quebradas, assim, né? Que é mais ou menos, o rap foi assim também, O rap cotidiano, né? com certeza. É um o rap grito? começou É também. um grito, né? É um grito, sim. Começou. Inclusive o rap, né? É rhythm and poetry. Tá. Ritmo e poesia, né? Então, assim, não deixa de ser o que originou possivelmente esse slam, eu acho. Com Inclusive, você falou, certeza. começou nos Estados Unidos. Eu não tenho muito assim, conhecimento sobre slam, não. Eu vi você participando, depois eu fiquei sabendo de outras meninas e tal, mas eu não tenho conhecimento pra falar. Lá na quebrada tem o Marginalização, né? Galera, um salve pra galera do Marginalização que faz a batalha inclusive lá. faz o Salve. duelo e tal. É. Mas é dentro dessa ideia e tal. O slam, inclusive, não Entendi. deixa de ser uma batalha de Uhum. poesias também, né? Mas não tem tem música? Não, o ia falar slam que não tem, aí tem, de é repente. só o poeta, a voz e o corpo. Sim. O ideal é que não tenha nenhum objeto cênico, ele tem que conquistar a plateia ali com sua performance de cara nua. Stand-up. É por isso Cara que da você ficou plateia. tão performática, né? Recitando. Eu acho que é uma experiência muito transcendental, vamos Sim. assim dizer. Assim. Porque Eu- ganhar o público ali na raça não, tem que ter sangue no olho, hein? Tem que ter, Tem, não, você- tem. Tem uma coisa ali que eu venho das artes visuais, né? Até então. Você vai falar daqui a pouco Da sobre trás isso. das lentes, daquela arte que você faz às vezes solitariamente, não sei o quê, ou na rua, mas é outra visualidade. E aí eu acho que essa coisa de estar no palco, ou estar na rua, recitando poesia, é um momento de totalmente de extravasar ali muita coisa, né? Então aquilo que não cabe na tela, que não cabe no muro, que não cabe na foto, que não cabe no Vou pra vídeo, fora. vira poesia. E na maioria das vezes, os meus versos, eu trago muitas questões que estão relacionadas ao universo feminino e também sobre dores, violências. Então é um momento de expurgar mesmo, botar pra fora esse grito contido. Perfeitamente. Repúdio. Mas aqui, você falou aí das artes visuais, você inclusive, pouco tempo agora, você teve até com a Polly, né? Fazendo um filme aí. Salve, Polly, antes de mais nada. Salve, Salve. Polly Vem cá, Honorato. conta mais um pouquinho disso aí. Depois você vai falar, né? Mas foi um filme aí que vocês fizeram? Foi. Conta um pouco. Como é que chama o filme? Chama Eu não consegui estar Oca presente. e Lê. É um web documentário sobre mulheres negras e indígenas de tradição de Contagem. Acho que eu cheguei a ver você anunciando isso no Instagram mesmo, Oca. Eu lembro desse nome. A gente... Teve um lançamento, inclusive, ali tem 2 semanas que vai acontecer isso? Foi, é verdade. Ah, tem é? umas 2 semanas. Tem umas 2 semanas. A gente vai fazer mais exibição. Eu espero que a gente consiga exibir também na nossa regional, no nacional. Não, vamos fazer força pra isso lá, sim. Vamos. Foi um projeto que ele foi realizado com o apoio da Fundação de Cultura de Contagem, né? Através do edital Microprojetos. E é uma proposta de fazer um mapeamento audiovisual das matriarcas de raízes negras e indígenas da cidade de Contagem. Porque a gente acredita que a história, a vida, o mundo é construído por estas mulheres. Que bacana. E muitas vezes a gente não... A história oficial, né? Assim, invisibiliza essas histórias. Então, a gente, como jovens agentes culturais da cidade de colonização Contagem... Total. Muito bem lembrada. A colonização, que é tão presente no nosso dia a dia até hoje. Com certeza. Então, a gente, enquanto jovens, agentes culturais, Polly Honorato, que é uma agente cultural, mulher de tradição, mulher de terreiro de São Mateus, vizinho nosso ali do Nacional, me faz esse convite. Vamos atrás das matriarcas, velho. Vamos Bacana. ouvir o que elas têm para falar, qual que é o conhecimento delas. Tem mulher indígena em Contagem, não tem mulher indígena em Contagem? Onde que tá a nossa raiz indígena? Não é possível que não tem. Fomos atrás. Encontramos aí Margarete Camacão, salve para Margarete. Salve. Da etnia Pataxó Ranranran, uma mulher assim de muita história, de uma tradição de família que veio e voltou
da Bahia algumas vezes, mas eles se estabeleceram fortemente aqui em Contagem, sabe? Sim. E que estão em retomada também em Brumadinho. A gente conversa com Margarete, conversamos com Gorete, que é Rainha Estrela da Guia dos Arturos. Uma história linda, Gorete. Meu Deus, que mulher maravilhosa, assim, educadora, uma vida doada, assim, pro trabalho comunitário. Bacana. Muito bonito. A gente conversou também com Patrícia, que é mãe de santo, né, da Angola, ali no Xangri-Lá, entre Xangri-Lá e Nacional, que traz os ensinamentos e as histórias do candomblé de Angola na nossa região. E também com mãe Vânia do Ressaca, que é da Umbanda, e fala desses atravessamentos culturais, assim. Então, rico, né? tá disponível esses dias, tá o link aberto no Noite de Cinema, que é um projeto é um festival de cinema periférico, organizado por algumas pessoas daqui de Contagem, inclusive. O Oderval, né? Tá por trás, Isso, não conheço. exatamente. Salve, Oderval. Salve. Migra hombre, eu frago, Oderval. Então, quem tiver interesse de assistir, faço convite pra vocês Fala também. aqui pra aquela câmera ali, onde o pessoal onde é que consegue tá, onde é que assistir pode isso aí. ver? Gente, no link do YouTube do Noite de Cinema. Vamos divulgar lá na Quebrada. Vamos sim. Depois a gente vai Vocês vão divulgar achar. o endereço certinho, né? Que aí Pode procurar no vocês... Instagram na Quebrada lá que vai ter lá. Com certeza. O filme Oquilê, Mulheres Negras Indígenas de Tradição da cidade de Contagem. Faço convite para vocês assistirem. E depois conta pra gente o que vocês acharam, por favor. Show. Ozzy, hoje a gente sabe, né, das histórias dos artistas, como que é tão difícil para sobreviver, como que tá a sua vida, qual que é a sua projeção para isso? E hoje você consegue, né, comer, pagar conta com isso? Fala um pouco disso pra gente. Massa. Essa dificuldade hoje ainda para um artista, né, marginal, né, e Sobreviver a mulher, sua arte, né? Massa. Então, não nos é muito ensinado, não existe muito uma fórmula como sobreviver de arte. Quem falar, quem vender pra vocês, tá bom? Tá mentindo. Fala assim, vem aqui no meu canal que eu tenho uma fórmula de como sobreviver de arte. Fala aí, Guilherme. Se vier o arrasta pra cima, pula fora. Não existe, gente, não Ai, existe. Não fala nada, não. Cada artista, assim, cada ser criador, criadora, vai construir a sua história, a sua trajetória, que é única, é singular. Não tem uma fórmula mesmo. Se eu falar assim, estude numa faculdade que você terá um emprego. Mentira. Faça o curso com o mestre fulano de tal, lá do não sei aonde, da Savassi, que ele vai te dar. Mentira. Inscreva-se na feira e Mentira, assim, sabe? Cada artista, ele vai encontrar, ela vai encontrar a sua trajetória e as suas potencialidades, assim. São bem particulares, né? São meios bem particulares. Sim. A arte é uma coisa muito orgânica. Até você aprender, né? Até você se tornar, de fato, um artista, eu acho que é uma coisa que... Como é que você aprende isso? É um pouco Com daquela certeza. papo que o PH falou aquele dia de Exatamente. chefe, né? De ser chefe. É, Como justamente. Não se forma artista, né? Não, Você Mas- não sai da faculdade formado um artista. Não. Mais uma dica que eu posso dar, assim, que é o que eu venho... Como eu venho atuando, assim... Eu sou uma pessoa, eu acho que o Guilherme também tem essa característica, e eu acho que essa é a característica dos artistas da quebrada, de ser multi. No sentido que, assim, você vai abrindo os leques de possibilidades da sua Você atuação, cobra assim, escanteio e sabe? tem que cabecear também. Exatamente, Você vai a ter que dar fome no seu malandragem no sapatinho, e aí muito estudo, muita perseverança e tal, muita conversa, muito diálogo, muita presença nos lugares, porque a gente precisa ser visto, não basta só estudar, tem que, Quem não é visto não é lembrado. tem que fazer Já um dizia Mano close Brown, nos isso é fato. eventos. Mas assim, eu hoje, particularmente, eu atuo na área do audiovisual, eu atuo com o meu trabalho pictórico, né? Enquanto artista da pintura, do desenho, vendo as minhas telas. Eu sou uma artista urbana, trabalho com grafite, com pintura na rua. Trabalho como arte educadora, que é uma coisa que faz parte da minha trajetória, assim, também. Que eu acho que nem todo mundo tem essa trajetória, mas... eu encaro, assim, como uma responsabilidade, assim, que é você formar, sensibilizar um outro ser humano através das artes, assim. Então, trabalho como arte educadora também. E aí, agora eu quero entrar pro mundo do NFT, velho. Ó,
A gente tem que estudar isso daí. Estudar, eu não sei, eu não manjo nada de NFT. Isso o que significa? Explica pra gente aí. O pra quem universo tá ouvindo. agora das artes é através das moedas Eu vou buscar digitais, E aí, bitcoins, Legal, parada assim, criptomoeda, criptomoedas e a imagem você comercializa no meio virtual, sabe? Aí a pessoa tá. patentia a sua O metaverso imagem. então vai vir quente com isso, hein? Eu quero aprender isso, cara. Eu tô o metaverso vai vir quente encantada. com isso então, Eu tô encantada com esse universo do NFT. Eu não entendo nada, mas eu sei que tem uma galera ganhando uma nota com esse NFT e eu quero entrar pra esse mundo aí. Já é um baita incentivo, né? Muito Aprender, bacana. A quebrada precisa entrar nesse universo do Vamos NFT. estudar isso aí, que a gente puder ajudar. Ô Zi, nós encontramos algumas vezes nos rolês aí, e na época eu lembro que você estava falando, você estava com um ateliê no Sul América, como é que era aquele movimento? Ainda tem? Tinha um cinema de rua, tinha uma parada assim? Eu lembro que eu troquei ideia com você sobre isso, Tem. uma época. Tinha um ateliê no Nacional ficar sem lá, serviço, conta aí não. a história um pouco depois Tem. disso também. Isso aí é o ateliê Pé Vermelho. Guilherme, tu faz parte Pé dessa vermelho, história. né? Aí. Eu lembro que o Ironak ia lá em casa silcar umas paradas, lá em casa tem um silk, ele falava muito lá, queria montar um ateliê lá de silk lá e tal. Sim. Inclusive, a primeira vez que eu vi a vizinhança do Tigre, né? Que a gente esteve conversando aqui com o nosso querido Afonso Shoa, foi lá no Pé Vermelho. Que inclusive ele teve lá, né? Teve lá numa. O Afonso? No evento, sim. É. Ah, eu vou começar falando pelo Pode Pé ficar à Vermelho vontade. ao invés do filme de rua. Top. Pode? Pode, fica à vontade. Mulher que inventa coisa pra fazer. Não, relaxa. Por isso que eu falei, multimídia, né? Mas isso acaba se tornando quase que um... Não é à toa que eu falei multimídia, porque a mina é braba. A mina é braba, é multimídia mesmo. Mas na quebrada isso acaba sendo quase que um... É o que eu falei, cara. Uma Você, linha você, invariável, né? A galera tem que- você cabeceia. Quer dizer, tem que comprar escanteio, tem que estar lá pra cabecear, cara. Isso mesmo. E apitar ainda o jogo. Olha só. Nessa história, nessa discussão que a gente falou, eu falei bastante sobre esse lance da reivindicação, da cultura na quebrada, sobre essas margens e tal. No meio desse contexto, eu me formo na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi até o primeiro assunto lá que eu deixei pra trás. Uhum. De ter imergido ali naquela elite cultural e acadêmica e tal. Mas, assim, você achou de boa passar por esse processo assim? Ou você se sentiu... Teve lados muito positivos, porque eu acessei uma linha de conhecimento muito foda. E, ao mesmo tempo, teve lados que foi Inútil. pra eu ver também, tipo assim... Poxa, eu passei 6 anos na UFMG. Eu demorei 6 anos pra formar. Eu fiquei 6 anos estudando a história da arte europeia, basicamente. No mundo existe só arte europeia e a nossa arte da América Latina e a arte africana. Uhum. E aí você vê esse poder da colonização mesmo Mas nas você acha que tá artes. mudando? E assim, só pra... Tá mudando Eu acho atualmente? que sim. Eu acho que nos últimos anos tem entrado novos professores. Os próprios alunos estão reivindicando. Eu fui uma das alunas que porra que é essa? Que essa história não vai mudar. Tô cansada de só estudar pintor branco e europeu. Cadê as mulheres artistas? Mas assim, resumindo a parada pra chegar no Pé Vermelho, eu me Sim. formo na Escola de Belas Artes e lá a gente tem um ateliê, né? Que a gente passa todos os anos com um espaço grande com o ateliê e com as obras. Eu me formei e eu, porra, pra onde que eu vou levar? Não sei se pode falar a palavra. Pode, fica à Pô, vontade. não pode falar. Depois a gente põe... Porra, caralho. Tá em casa, meu. Pô, pra onde que eu vou levar minhas obras? Aquele tanto de telha, aquele tanto de carcaraco. E ainda tinha uma onda que eu tava falando dos materiais mais cedo. O Sim. que eu fazia? Em vez de eu comprar as telas lá na loja, eu tinha uma obra do lado da Belas Artes que tinha um tanto de madeira velha. Aí eu falava assim, Demolição. velho, todo dia tem uma atividade diferente, tem que fazer uma pintura. Eu vou passar aqui nessa obra, contando meus segredos. Vou passar aqui nessa obra e vou pegar uma madeira e vou levar pra aula. Aí o professor... O que é isso? Se você com essa madeira aqui, qual que é a proposta? Eu, não, professor, isso tem a ver com a temporalidade. É o tempo que está marcado nessa madeira. E meti o Miguel e fazia minha pintura lá. Poetizou a madeira. E, cara, acabou virando uma estética mesmo, assim, do meu trabalho durante o tempo. Eu pintar numas madeiras velhas e tal. Então, eu tinha muitas madeiras grandes, pintadas. Lá Não no Pé tinha... Vermelho era cheio de... Não Dessas tinha madeiras. onde levar isso. E aí, uma tia minha, que Deus o tenha, inclusive, né? Muito importante pra minha história, Tirenice, ofereceu aquela casa, falou assim: olha, a casa vai ficar fechada, eu vou mudar pra casa da minha filha. Você tá com esse tanto de pintura, leva pra lá, vai pintar lá. É bom que a casa fica com movimento. Tá na quebrada mesmo. Lá na quebrada. É. E aí 7 eu. de setembro com
Não, é 7 de setembro ou... Quintino, Não, lá é... Barão do Rio Branco. É Barão do Rio Branco com Safira ali. Não, Isso. era uma casa enorme, né? Uma casa Barão do enorme. Rio Branco, Barão do Rio Branco. Lá do Aconteceram calçado dos- muitas coisas Varejão dos lá. calçados ali. Aconteceram muitas coisas lá. Isso foi em 2015. Aí ela falou pra eu ir pra lá. Eu peguei minhas telas, levei pra lá. Passou 1 mês, passou 2 meses. Eu tô assim, véi, essa casa é grande demais pra eu ficar aqui sozinha. Tem como eu ficar aqui sozinha, não. Aí comecei a contactar os brother. Ô, Maisena, o que você tá fazendo? Cola aqui, vamos trocar uma ideia. Ô, Gilmara, o que você tá fazendo? Vamos conversar. Ô, Hironaki, ou não sei quem. Comecei a conversar com a galera, tipo assim, velho, tem esse espaço aqui, eu tô pintando aqui, mas a gente tem que gerar coisas aqui e tal. E aí fizemos muita atividade ali na Tora, eventos desde exibição de filme, em parceria com o Cine Sem Churumelas, em parceria com o Afonso Shoa, exposições, residência artística. Mano, eu trouxe um grafiteiro lá do México, que é o Manuel Bacílio, Doido, mano, é. Pintou com a gente lá. que veio fazer uma residência na Quebrada e ficou umas 2 semanas no Nacional. Foi bem legal, mano. E É, ele, mano. tipo assim, pirou quando conheceu o Guilherme. Ah, você é amigo do Edmundo, É. né? Ele ficava, você conhece o Edmundo. Mas aqui, isso aí foi. Inclusive, se lembrar disso aí, ó. A gente esteve conversando aqui com a Fênix. Beijo pra Fênix, linda. Beijo, Fênix. linda, Mora. A Fênix acho que foi justamente nesse período aí que surgiu a proposta de você fazer aquele evento de grafite feminino, né? Sim. Que a Zi falou comigo que o grafite era muito machista. Eu falei assim, não, que isso. E eu falei naquele episódio com Sim, aquela com a conversa Fênix. com a Fênix, né? Que eu vou falar de novo aqui, porque eu tomei como uma ofensa pessoal pra mim, né? Você lembra disso que eu falei assim? Eu lembro. Eu falei assim, não. Lá no Pé né? Vermelho, a gente discutindo. Foi isso, No foi sofá isso. da sala. Surgiu, foi lá, ué. Porque assim, na verdade, você vê que esse evento, ele Só mudou. aconteceu por sua causa. Ele mudou, Aí, ó. pra você ver que doideira. Verdade. Ele mudou Top. a cara do grafite mineiro, né? Assim, que inseriu várias Total, meninas. mano. A própria Fênix mesmo, quando eu falo assim, ela tava pintando segundo o trabalho dela lá. Aí 2 anos depois a Fênix tá no Cura. Loucura. Ó, tá curtindo o papo aí? doido. Dedão no like, vai lá Compartilha. vai conferir o episódio da Fênix também. Muitos bastidores vocês Muitos veem por bastidores. E aqui, aqui, ó, pra você ver. da história das Começou artes. no Pé Vermelho, ó, pra você ver, ó. Esse Essa evento aí. essência, né, Conta essa do história aí um feminino, pouco né? das Pode suas contar lembranças. os bastidores, tudo em É, porque, detalhes? assim, Vou te expor. Não, mas eu não tô falando. que Eu faço questão. Eu tomei como uma ofensa. Se ela fala assim, Eu vou grafite. resumir. Como o grafite era machista, eu falei assim, não. Eu vou resumir. Não, grafite. Rolou um evento em Contagem de grafite, um evento grande. Não vou falar nome, não vou expor pessoas. Sim. Mas o Guilherme estava no meio, porque ele está em todos os eventos de grafite Tava, né? há Agora tá 47 anos. Sempre foi. E aí, Sempre fui, né? e aí, tipo assim, eu fui ver as fotos depois e falei assim, pô, mano, esse evento aí tinha 40 homens pintando e tinha 2 mulheres pintando. Você só tinha 2 mulheres pra poder chamar, não ia chamar mais mulher nenhuma na cidade. Ah, foi assim. Eu não lembro por que surgiu. Foi assim. Ah, Aí o Guilherme, pra vocês que não sabem, Maisena chama Guilherme. Aí o Guilherme, não, Zi, mas não tem mulher. Onde que tem mulher pintando? Mas a gente chamou as que tinha e não sei o quê, tentando se justificar e não sei o quê. Eu falei, mano, o grafite é muito machista. Ah, foi Não foi? isso. Aí você não é e tal, não sei o quê. Porque, de fato, tinha pouca menina pintando. Mas, assim, eu interpretava como... Pessoal? Normal, até como minha normal. justificativa. Não, porque o grafite ele foi se tornando uma coisa mais acessível. Mas até então o grafite era uma roubada, né? O grafite era uma coisa, tipo assim... Porque... Quando a gente começou, tipo assim, você tinha que correr de polícia, você, tipo assim, o material era caro, você não tinha dinheiro pra comprar material. Ninguém falava, ó, pichadão. Não era uma criminalizado, coisa né? legal. Criminalizado, Não era legal fazer grafite. Então, eu É interpretava. super recente isso, inclusive. Eu interpretava como, tipo assim, que mulher vai querer passar por isso? Né? E era uma coisa assim, que a gente unia, pintava nos becos, não era uma coisa legal o grafite. O grafite foi se tornando uma coisa assim. Que a sociedade começou a entender, mas deixa eu contar, deixa eu continuar. Não, só pra falar, continua aí. Porque eu não Escuta lembrava só. dessa parte que... Escuta só, deixa eu continuar. Aí eu virei pro Maisena e falei, então,
Eu vou fazer um evento de grafite de mulheres aqui do Nacional pra você ver o tanto de mulher que tem pintando Ó, nessa desafiou, cidade. mulher. E você vai me ajudar a fazer. Você me ajuda a fazer? Ele, ajudo, Zi, claro, bora, vamos fazer e tal. E aí ajudou mesmo, Sim. deu mó moral, ajudou a achar os muros, ficou na produção o dia inteiro. E nesse evento a gente não tinha um centavo de patrocínio, gente. Ó. É, foi- As mulheres vieram na tora com a tinta delas, a gente fazendo vaquinha pra poder comprar almoço, pra todo mundo almoçar. E eu acho que tinha tipo uns 20 grafiteiras pintando. Foi No a... Nacional, no Foi a mesmo dia. Cacau, Mano, a metade do evento que você tinha falado que só tinha duas minas aí, ó. É. A Clara Valente pintou lá. Clara Valente, Cacau, Que Fênix, isso, Carol, Pereira, Fabi. O Anata também? Não, o Anata não foi, Foi? mas ela falou por que ela não ia. Ah, Ela tá. e a Moni não foram porque tiveram um evento. Elas iam. Eu não tava lá, não, Ana. Não. Que agora é o Anata. É, Mas o na Anata. época, não. Tô falando... Ó, pra você ver, eu não lembrava o porquê, mas eu lembro dessa fala aí. que Mas você falou foi que era machista. muito legal, porque foi o primeiro. A gente faz as coisas e não imagina, né, velho? Tanto que a gente É. se torna. A gente faz assim na tora. Eu sou muito assim. Eu faço na tora, nem penso depois, eu pô. A Gil também pintou lá, ué. A Gil pintou. Gil Foi o pintou. primeiro encontro de mulheres grafiteiras de Minas Gerais. Doideira, Olha, né? é, Ali vira- no bairro. depois você Ali você para no pensar se vira Nacional, referência. velho. Ali na quebrada Depois mesmo. de Olha. 2 anos, as minas de Minas foram fazer o delas. Tipo assim, Vocês já comentaram, mas isso foi que ano? Mesmo já esqueci, fugiu. Que 16, né? 16, 2016? 2016. Que é uma coisa que você fala aí voltando nesse. Né, que agora eu vou fazer aqui. Vou Recorte aí. arrematar minha. Porque pra você ver. Então, o que eu falava, né? Que não tinha muita mina pintando, e já tinha umas minas pintando. Pra você ver 2016, que é algo muito recente, né? Recente Porque as total. mulheres começaram a. A É pintar. muito recente. Você cara. imagina que você fala isso aparecer. dessa, você fala assim, pô, isso é Tem 2000. 6 anos, velho. É, uai. É, ué. E assim, mas 6 anos que as mulheres também já tomou de assalto. Né? Já ficou. É bacana demais. Mas a houve um Fênix falou aquele crescimento, dia. o movimento feminino, não vou dizer feminista, não, o movimento feminino, ele teve um crescimento muito grande em todas essas áreas, cara. Todas Todas essas essas áreas. Porque, por exemplo, por que as atividades de rua são machistas? E são. Porque a sociedade é machista. Automaticamente É ela o que você impõe. falou, né? É. A sociedade é machista, é um reflexo da sociedade. É, você então falou ela, isso. ela impõe. Isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher. Não sei qual que é a lógica disso, mas existe. Isso é. Total. É, Isso às é nossa infância, dessa essência. Eu não vou dizer que eu não sou assim, porque isso tá na nossa raiz. A gente luta contra isso todo dia. A Mas Zi, falar que não tá- a Zi, isso não é da inclusive, nossa- falou nossa justamente cabeça isso é que você tá mentira. dizendo, porque eu falei assim, não, Zi, não é machista não, Zi. Ela falou assim, não, mas tudo é machista. Eu falei, realmente, não tem o que falar, né? A gente passou por um termômetro desse aí daquela polêmica lá do azul e rosa. A gente viu quanto a sociedade ainda é muito machista. Um detalhe daquele, né? Aí o Baizinho fala assim: não é machista, não, vocês que são frescas. Não, e é muito massa pra mim ter essa construção com um camarada como Maisena, porque é isso, é melhor a gente se colocar pra trocar uma ideia, mesmo que em alguns momentos a gente cometa Diverge. um equívoco e diverge, mas aí a gente vai construindo e evoluindo junto, do que também aquelas figuras que, tipo assim, não... Chega na sua frente, não, tá tudo lindo, tudo Os esquerdo ótimo. macho, né? Conservador E tal, demais, não, né? que lindo! Nossa, Ah, não. parabéns! É. Nas E costas. vai, tipo assim, a gente sabe como é que faz nas costas, né? Não, mas isso aí é só Então papo reto, é eu só papo acho, reto. eu acho importante essa sinceridade, porque é uma construção. Nós É, estamos não. em construção. Inclusive, agora eu vou aproveitar a oportunidade. Fica à Aqui vontade. nessa construção, acho que falta uma mulher para essa equipe do Na Quebrada. Ó, Ah, isso é um. Já soltando uma dica, isso- viu, isso é um ponto seguidores? esse é um ponto muito importante a ser. Mas nós, inclusive, nós estudamos isso, cara. Nós chegamos a conversar isso quando a gente tava no áudio. Inclusive, tal. a nossa a primeira convidada foi a Nath, que foi uma menina. Foi, a primeira né? convidada. Legal. A gente já conversou com a Malaika. Você. Maravilhosa, Malaika. Malaika Fênix. é puta que. Foda. Renata Lima. Renata Lima. Inclusive, realmente, a gente não tem, né? A gente nosso próximo convidado também será uma mulher, que eu falei assim: temos que ouvir as mulheres. Legal. Isso assim, é uma coisa que a gente internamente tem falado isso. E eu não falo nem igual o pessoal dar voz a essas mulheres, porque eu nunca. Porque esse pra mim é um termo machista. Total. Porque dar voz, eu falo, não, a gente vai ouvir as mulheres, ninguém dá voz pra ninguém, não, cara. É. Total. E eu, inclusive, Não depende de ninguém autorização manda na nossa, voz não. dela. inclusive, esse papo também, igual eu falei assim,
o grafite não é machista, você falou assim, mas eu sempre apoiei botar a cara na rua. Eu falei assim, o que você quer fazer? Porque a gente já andou comigo dali até lá no andar, a gente foi andando. Foi. Aí eu boto fé, ué. Que ficar de, ai meu Deus, ninguém me chama. Mas tem que botar a cara, mano, tem que botar a cara. Então assim... Tem ó, que eu não garantir o passo espaço. pano, eu Não, ninguém posso- arrasta ninguém. É, Ninguém eu- arrasta eu- ninguém. inclusive, Quem eu- anda junto não vai. Tem que garantir o espaço. Inclusive, eu posso até ser lido como radical, mas igual eu falei assim, mano, é uma guerra. E é o seguinte, quando você falou que ia fazer mesmo, eu falei, não, eles vão fazer. Aí eu botei fé. Porque, inclusive, tem cara também que fala, não me chama, não sei o quê, mas quer Exalta você- não, aham. quer que você carregue o cara. Total. Então é o seguinte, eu nunca fiquei você sabe, né, a gente bateu de frente em alguns momentos, mas assim, eu nunca fiquei tipo assim, eu sou desconstruído, eu não sou, não sou desconstruído, eu não fico com historinha, criando termo, só que eu falo, cara, se quer realmente botar a cara, Vambora junto. vamos botar a cara. E assim, a gente quer ouvir as mulheres, porque, tipo assim, e não só as mulheres, igual assim, a gente conversou com a Kim, que é um homem trans, né? Sim. Ah, que legal. Porque, tipo assim, que tava fazendo a transição, né? Porque a gente Aham. começou. É porque, assim, a gente quer. Isso aqui é na quebrada, isso aqui é diversidade, Claro. é política. É pra todos né? e todas e todos, né? Massa. Eu não uso esse termo, a linguagem neutra eu não Mas uso. não vai entrar nessa polêmica daqui a pouco, pera aí. Não, não vamos entrar, não. porque, Vamos, vamos senão- sim, vamos, merece, mano. Tá, merece. você que entre, você que É, entre. mas vamos, não, merece. pra não me queimar, Não mas é queimar assim... você não, mas tem que entrar. Não, mas depois eu falo um negócio assim, lá, aquele... Não, deixa Mas pra lá. você não é desconstruído, nós temos que falar disso, mano. mas eu Ninguém não sou, quer, eu não então. sou, mas eu não Mas sou, conclui, cara. conclui. Mas então assim, mas a gente quer ouvir todo mundo, a gente quer trocar ideia com todo mundo. Entendeu? Claro, então é o isso. espaço- cara. Passo aqui Ai, é pra- mano, pra sabe o isso. que eu tenho que falar? Que eu tava com saudade de trocar ideia com esse mano. Obrigada por me proporcionar Fala este, não, mano. A Ele gente é bom, ele é arrepia bom, ele é aqui, bom, ele é bom, ele é não é bom. pouco, não. este É bom. momento. E também com vocês, porque essa, resumindo, era um pouco a história do Pé Vermelho, assim. Era um lugar que a gente se encontrava pra gente conversar, pra gente ser, pra gente Construir. criar ali. Era um espaço nosso e eu acho que foi uma história muito bonita. Que é isso, né? Às vezes é muito... A gente tem que quebrar essa lógica, cara. É muito doido como que num lugar que é maior do que a população, é maior do que Diamantina. A população do Nacional é maior do que a cidade de Eu Diamantina. não sei qual o número que você tem, mas alguns estudos da saúde lá e tal, nós estão chegando a 90 mil moradores lá. 90 mil moradores. É maior do que muita cidade. É verdade, isso é um fato. Isso é um Como fato. que uma comunidade como essa não tem um teatro, não tem um cinema, não tem um centro cultural, Não tem tinha um um podcast, estúdio. agora tem. Agora tem Mas um então dá o like, podcast. tá? Vai continuar, tem que dar Segue o lá no like. canal. Mas o Pé Vermelho, ele tinha muito dessa reivindicação, assim, poxa, a gente precisa ter um espaço aqui que seja pra gente fruir, pra gente ver um Isso é filme, foda, isso que você falou é verdade. pra gente... Nada contra as religiões, pelo contrário, respeito demais, cada um tem o seu direito ao seu culto e tal, mas muitas vezes a gente fica limitado na quebrada ao espaço institucional da igreja, ali ao comércio, Associação. onde você vai gastar a sua grana do seu trabalho, encher as latas da casa, né, com as comidas, ou então, no máximo, um boteco onde você vai beber uma cerveja, que ainda bem que nós temos, porque também é nosso lazer, todo mundo é filho de Deus. Mas assim, não dá pra ser só isso, cara. E você falando isso assim, realmente, Pé Vermelho, parando pra pensar, foi bem disruptivo mesmo, viu? Parando pra agora... Friamente pensando. Analisando, porque teve uma das mostras lá de curtas que a Gil, inclusive, fez um curta dela lá, que foi um negócio que eu fiquei vendo assim, ó. Eu falei, caralho, é muito fora da caixa, né? Era muito... Performances. Porque ali, igual você tá falando assim, ó, as pessoas não têm acesso... Porque as pessoas vão tem os julgamentos, mas assim, como não tem julgamentos, porque é algo que é tão fora desse... Mas as pessoas, igual você tá falando, é formatado assim, ó, isso aqui é aceitável. Então, o que a gente trazia de igual a própria palavra performance ou slam, as pessoas falam assim, não, isso é... Tanto é que a cultura é atacada hoje em dia por causa disso, né? Porque assim, o povo não tem acesso. Então, como é que você vai respeitar um negócio que você não sabe o que é? Total. Né? Total. Como é que você vai respeitar? Como é que você vai entender? Como é que você vai defender algo que, tipo assim, parece coisa de europeu branco,
né? Você vai defender isso? Não tem como, é. E hoje existe um ataque, assim, muito claro, né? Nada, assim, nada surpreendente, uma coisa que estava muito bem explícito pra gente, esse ataque à cultura, durante a pandemia agora foi muito claro, né? Com o famoso eu não preciso de um artista, eu nunca precisei de um fulano, nunca precisei de um músico. Então, estão tentando implantar essa ideia de que você precisa do básico para sobreviver. É comer e remédio e escola. E igreja, né? E a igreja que não pode faltar. Mas na hora Então- que o bicho aperta, ninguém fica sem o Netflix. Não fica. Sem o filme, Não sem fica. o clipe, sem aí a a prova. música. Tem Em cima, YouTube, em não cima fica, disso sem- aí mesmo, como é que foi a questão das lives durante a pandemia? Sem stream, Foi né? baixinho, Não então- fica. Ninguém fica sem. Eu não preciso, mas tem direito. Enquanto tá na mão ali, não precisa não, E né? O Brasil... Então, esse ataque ele é muito... Eu tô dizendo, ele é nada surpresa. Pelo atual governo, nada surpresa. Sempre deixou bem claro o posicionamento em cima disso aí. E sem querer, sem perceber, se você não tentar lutar contra isso, você acaba... a grande massa, ela não percebe, mas ela começa simplesmente a sobreviver. Sair de manhã, trabalhar, voltar, arrumar as coisas pra sair do dia de novo. Total, E no final de véi. semana morrer. No final de semana é dentro de casa pra descansar. Então, você não. Aí é onde é que o pessoal não para pra raciocinar que não tem um teatro. Não para pra raciocinar que uma população que cresceu tanto. Pô, no último censo tinha 60 mil habitantes, hoje tá chegando a 90 e tá crescendo mais ainda, que a gente tá vendo como é que tá a ocupação de terreno na região. E é uma reivindicação totalmente justa, né? Que você tá Justa, falando assim, ó. muito- Um teatro, muito um claro, lugar de lazer, né? Um Entretenimento, assim, um cultural, parque, né? Um parque, alguma coisa assim de tipo assim, as pessoas poder, igual você falou ali, a gente tá Evoluir a cultura, todo mundo se conhecer, né? Todo mundo... nem que seja pra conviver. encontrar, trocar uma ideia, né? Ué. Total, É velho. o sentido das praças, é isso, assim, tipo... É exatamente isso que você falou, mano. A vida, ela não pode ser vista também só como uma coisa útil. Sim. Não dá pra poder ser só como uma coisa útil. Tem até um cara que ele é um indígena, assim, muito Krenak. cabuloso. Que eu recomendo Ailton. demais. É o Ailton Krenak, que ele fala disso. Ele Sim, fala, a justamente. vida não pode ser útil. Uhum. A vida não tem que ter utilidade. O viver, ele não é igual um produto. A gente precisa de muito mais. E a arte Sim. é esse lugar que nos possibilita transcender esse lugar da utilidade. O que nós estamos conversando aqui? Nós estamos conversando tanto de alucinações, talvez. Alucinações, Para sim. que isso vai servir para alguém? Talvez toque alguma pessoa que está escutando, talvez não. Não tem nenhuma característica que há de informar alguma coisa objetiva. Mas isso é tão essencial para a vida humana como se alimentar, como Exatamente. várias outras um alimento, né, coisas. pra alma. assim. Eu lembro, a arte é um alimento pra papo, alma. eu lembro do papo mesmo do o nosso papo aqui com o show, né? Que comentando justamente disso de visualizar aquele lugar assim tão sem expectativas de contar histórias dali, né? Porque os filmes dele, basicamente, é isso ali, é retratando gente que não é retratada, né? Que... Cotidiano, né? Então, mesmo ali, né? Outra frase aqui do Brau, mesmo no lixão nasce flor, né? Como disse o Total. nosso amigo Max também, né? Porque se a gente ficar levando nesse como produto, como você falou, essa manufatura, inclusive o filme lá do show, aquele filme sensacional, Arábia. Tem cenas no Pé Vermelho. Pois é. Tem cenas que foram gravadas no Pé Vermelho. Que bacana. O personagem lá, ele fica imerso só nisso, só no trabalhar. Você vê que o cara, tipo assim, uma hora o cara simplesmente morre de trabalhar, de viver essa vida assim, encaixotada que as pessoas, que um tal sistema aí vive Empurrando ela abaixo. empurrando, e como você falou desde o começo aí, né? Sempre pra periferia, esse rótulo, porque o que o povo da periferia tem direito ao quê, né? Tem direito a trabalhar e ir pra Porra, igreja. velho. Assim, nada contra as igrejas, viu? Depois vai falar que eu sou. Mas Sim. isso Tem direito a tomar uma cerveja, não tem? Tem, Tem. por favor. Paga uma pra nós lá. E isso é tão complexo, portanto, você nunca viu na história o quanto as pessoas estão doentes mentalmente, né, cara? Total. Né? Apesar da gente ter passado por essa tragédia ainda, que não acabou, todo mundo acha que acabou, mas ainda não, da pandemia, a volta às aulas, tanto que os meninos estão, né, tendo problema, muito complicado, cara, e essa cultura faz esse refúgio, né, de se sentir importante na existência, né, porque, será que você é só escravo disso, cara? Acordar, trabalhar, dormir, não é bem assim, né?
Então, Não, a vida, essa reflexão é muito... a realmente vida ela é tem muito... que ser mais do que isso, assim. E fica o questionamento, a inspiração para cada uma que está nos escutando de... Quer mais um pouquinho, Zê? Eu quero, Já que insistes. eu aceito. Receba, então. Receba. Receba. Mas a inspiração que eu tô falando, que às vezes pode ser isso. Pode estar sim num copo de cerveja com seu amigo, com sua amiga, com Não, seu claro. pai, com sua irmã, que você vai trocar uma boa Tô bem ideia. gripado hoje, viu? O pessoal aí reparou já que eu tô bem gripado. Putz, Eu também tô fudido. com a voz assim, toda rouca. Mas a vida precisa ser mais do que útil, assim. E fica a Faz reflexão e sentido. o chamado para as pessoas procurarem aquilo que se faz estar viva e vivo de verdade dentro de cada um e de cada uma. Mas vamos parar devagar aqui, vamos voltar aqui no o seu começo aí no audiovisual, porque você, igual falou, multimídia, você já falou aí das artes visuais, já falou da poesia e tal, e essa jogada aí, você já produziu filmes já, né? E como é que você entrou nisso? Aliás, você tá fazendo o que agora, atualmente? Você tá trabalhando aonde? Você tá fazendo o que exatamente? Eu tô pensando assim, se para responder Não, depois Eu a gente divaga posso- mais um pouco, né? Mas só... eu posso me ausentar um segundo para ir ao toalete e vocês conversam um pouco e eu retorno? É possível? Perfeitamente. Por favor, fica à vontade. É possível? Aqui você tá Eu aqui, você tá em volto? casa. Enquanto isso, Vocês tem dão um comentários alô aí, meu para a parceiro? galera? Eu vou mandar um abraço pro Não tem pessoal como aqui. ser diferente, Antes que né? as figuras... A cunhada da Zia aqui presente, a Marcela. Mandando um abraço aí, Marcela. Tava com a gente lá ontem no Rock and Rua. Não foi ontem não, meu amigo. Foi domingo, caralho. O cara já falou. Hoje Não foi ontem, não? Foi, não. Vocês têm certeza? Hoje não é segunda, não? Ele já falou que hoje é quarta-feira. Eu Hoje é já vai terça pedir que eu- ainda. Tá aqui a Marcela, a Priscila, que eu acredito que é a filha da Marcela, se eu não estiver Salve, enganado. salve aí, Tomara que eu galera. esteja certo, viu? A foto tá pequenininha aqui. Mas deve ser eu. Priscila, fala assim a você. A Priscila, a Marcela, esse D10 Games. D10 Games, da outra vez você colocou. E qual que é o seu nome? Manda pra nós, hein, velho. Da outra vez você não mandou, não. Eu acho que é o O Chaveiro, papo lá com- cara. Ademir Chaveiro. Pergunta se é ele aí. Não, me fala se é você, É você, D10. Ademir. Tava no Rock and Roll também, se for. Me dá um salve aqui e fala. E a Ellen mandando aqui, mas ele é maravilhoso. Também concordo. Esse menino é lindo. É lindo. O menino bonito. Esse São menino é seus lindo. olhos, são seus olhos. Esse menino é lindo. Salve. Ellen. Ellen. Salve, Eli. Beijo pra Ellen. você, minha querida. Ellen Mil Able. Eu acho que é Mil Able. Um beijo pra você, minha querida. É isso aí. Mas isso aí, Obrigado bacana. pelo prestígio aí. E aqui, vamos dar o dedão no like aí, gente. Olha só. Porque isso aqui é um corre que a gente tá fazendo com É ele muita mesmo, é dedicação. o Chaveiro mesmo, como é o nome dele? Ademir. Ademir, você, né, Ademir? Meu brother, brigadão. Tava lá com nós ontem, domingo. Curtiu bastante lá? É. Curtiu bastante lá? Vou vestir uma blusa aqui, gente. Isso. Aproveitando É. essa brecha enquanto a Zi for resolver um problema ali, eu quero... O pessoal que tá acompanhando aí, eu acredito que domingo nós tivemos a felicidade de realizar um evento muito foda na região. Rock em Rua 2022. Evento aqui de mais de 20 anos na nossa quebrada. Aqui com o apoio da turma que nós conseguimos fazer. O Na Quebrada 100% presente. Top. Todo mundo dando Ah, aquela mil. força, ajudando. E houve alguns questionamentos a respeito dessa famosa camiseta. Pessoal, demandei pra nós. Pessoal, a honra... Arte do nosso amigo, Luiz Otávio, Luiz sempre. Otávio. Luiz Otávio, sempre. Salve, Luiz Otávio. grande Salve, artista salve, da quebrada. Só deixando aqui uma observação. Essa camisa não foi confeccionada pela organização, beleza? Nós não tivemos tempo hábil para poder estar produzindo as camisas, poder estar comercializando as camisas. Então, o que aconteceu? Isso aqui foi iniciativa de alguns grupos de amigos, pessoal próximo da gente, quis se reuniram e foram produzir a camisa. Tive a honra e o prestígio de ganhar uma, mas o pessoal que reuniu, o Clezinho lá da Pelada... Salve, Cleus. Valeu pelo Pelada corre lá, de mano. sábado às 4, foi lá e juntou uma turma lá, o pessoal, amigos nossos lá. Ronaldo, a galera, Juninho, Tidane, Lucas. Então esse pessoal foi lá e produziram algumas camisas e o pessoal do Espetinho do Já foi lá e produziram a deles também. E foi onde eu ganhei a minha, beleza? Então, nós não fizemos, nós não produzimos, não vendemos camisa, mas tivemos essa honra. Estamos estudando a possibilidade aqui. Vocês mandam pra gente se vocês têm interesse. Entra lá no nosso Instagram e fala se tem interesse. Quem tiver interesse, vamos produzir a camisa pra gente poder estar disponibilizando pra vocês. Bacana? Salve, galera. Show de Valeu. bola? Zi, como é que foi o evento lá domingo? O que você achou? Ai, gente, nossa, foi muito
muito nostalgia. Primeira palavra. É. Porque foi assim, encontrar com as parceiras, com os parceiros de infância, adolescência. Foi um túnel no Nostalgia é tempo. uma boa palavra. E todo mundo que eu encontrava com os olhinhos assim brilhando. Pô, velho, outro dia a gente fez a primeira edição ali na Tora. No outro ano a gente tava tocando, agora isso daqui. Foi muito especial pra mim, assim. Eu não falei nesse capítulo à parte, mas assim, o rock and roll e a cultura assim das bandas no nacional foi super importante também pra minha trajetória, assim. Dou um salve pros artistas da Salve. música, do rock, do nacional, assim. Tem que história aí. Tem. Nossa, Tem não, muita no história, rock. tem tem muita história. história. E isso que você está falando é muito interessante, essa interação. Porque ali é onde é que todas as culturas conversam. É. Quando você faz um evento desse, que você vê que todo mundo conversa, a galera Poxa, o pessoal da música estava lá presente, obviamente. Mas, assim, não especificamente do rock and roll. Então, assim, Sim. várias tribos junto lá, É. o pessoal das artes plásticas, o pessoal da arte de rua, o pessoal do hip hop estava presente. Então, pô, dois grandes amigos meus, o Farelo e a Márcia, que trabalham com poesia, com sarau, estavam presentes. A Márcia, eu não via ela Salve. há anos, nem sei quanto tempo tem. Teve lá presente para prestigiar, teve nas outras edições, e ela, fiquei muito feliz de encontrar com ela lá, que ela, acho que escritora. Você conhece a Márcia, não? Não. Amiga do Farelo? Um dia eu vou te falar dessa aí. Pessoa favor. espetacular. Teve lá presente com a gente. O Farelo teve lá também. Salve, Farelo. Obrigado por ele, a família dele Farelo toda. daqui um dia tá aqui com nós, viu, Farelo? Vai colar com nós de Segura novo. a onda aí, hein? Farelo também já foi convidado, mas ele ainda antes da nossa fase em vídeo, né? Tava só nos áudios. É só na época do Pobrecast. Antes da nossa época, quando a gente era um pobrecast. Isso. Mas então, isso é um dos fatores principais. O que mais toca a gente é isso. É saber que o pessoal se encontra. Então, você chega ali, assim, foi surpreendente. Foi aproximadamente 1.500 pessoas lá presentes no evento. Isso Então, aí que que a Zi massa. falou. tudo pessoal da região, a grande parte pessoal da região que cresceu junto, que se encontrou de Eu colégio. recebi vários elogios ali, Isso cara, aí que a da Zi falou. comunidade do bairro ali, que não tinha nada a ver, galera. Não, que evento Todo mundo top. presente. E você pegar, só continuar mais. Você pega, por exemplo, um evento com 4 bandas, a qual 2 era metal extremo, e você vê a molecada lá batendo cabeça, olhando e gostando, e o pessoal que normalmente ia sair de lá horrorizado, lá vendo, entendendo o valor cultural daquilo. Cara, isso é uma quebra de paradigma, assim, nível hard. Sensacional, velho. Mas é isso aí que eu tô falando, assim, dentro disso aí que você tá falando, ó. É isso que a Zi falou, que é uma cidade, né, cara? Uma cidade. Praticamente, cidade, cara. o bairro é uma cidade. É. Então, você tem mais população do que uma cidade. Então, assim, é sensacional ter um evento igual o Rock in Rio, que eu acho que já tem que ter a data do próximo, né? A gente não pode, Por não favor. pode ter 11 anos de gap de novo, né? Pelo amor de Não Deus. pode. E assim, de repente a gente sai daqui já também com algo imaginado tipo Pé Vermelho, porque realmente a gente tem que agitar aquela área ali, né? A gente tem Temos. que... É. E você no audiovisual, voltando aqui agora, Ah, o audiovisual, como é que você entrou nessa jogada? E você falou que eu te perguntei o que você tá fazendo, você tá meio que Sim. atuando nessa área agora, assim, né? sim. Então, aquela coisa, no começo da entrevista eu falei, a minha história não é em linha reta, Não nenhuma é. de E a gente aqui também não tá nós. sendo Não. em linha reta, né? A gente Nenhuma tá... de nós. Nossa história parece um eletrocardiograma. Esse capítulo do audiovisual, né? Eu acho que, primeiramente, tem muito a ver com esse desejo e essa paixão muito louca por compor imagens, né? A gente que é artista visual, a gente o tempo todo tá vendo imagem em tudo. Sim. Então, o audiovisual, primeiramente, surge para mim como esse desejo de compor imagens através das lentes, da fotografia, do vídeo e tudo mais. E aí, a primeira aproximação que eu tive com o audiovisual foi muito doido, que foi através da cultura hip hop. Sim. Foi lá o Ana, do hip hop das Minas, das Negras Ativas, inclusive é candidata agora e tal, militante foda da cidade. Tinha gravado uma edição de uma formação para mulheres do hip hop. E aí falou, Zi, a gente tá com material, com várias imagens aí de uma formação que a gente fez para as mulheres do hip hop. Eu tô ligado que você curte a imagem, que você desenha, que você pinta. Eu já vi você fotografando. A gente precisa de alguém para editar. Aí eu falei, tá, Lau, mas assim, eu não tenho ilha de edição. Isso há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás. Eu não tenho ilha de edição, eu não sei como que edita, como é que a gente vai fazer? Aí ela falou assim, então,
tem uma parceira nossa que chama Associação Imagem Comunitária, que chama AIC. E aí lá tem a ilha de edição, eles vão te ensinar a editar, você vai editar o material e ainda a gente vai lançar isso como um programa de televisão. Eu falei assim, porra, sensacional. Eu vou aprender a editar, eu vou editar o material, ainda vai passar na televisão, eu vou lá ver de qual é que é. É nós, né? É nóis! Foi meu primeiro contato com o audiovisual, foi através desse programa. Que aí, contando, né, sobre a ONG, a AIC, Associação Imagem Comunitária, que tinha essa proposta de levar a acessibilidade da comunicação para todos os lugares, principalmente para a juventude, para as quebradas e para as culturas e tal. E aí eu conheci a AIC e a partir dali eles já lançaram um curso técnico que se chamava Oicabum, que era um curso específico para... Tinha área de computação, audiovisual, designer gráfico e tal. E aí eu entrei pro audiovisual e aí já comecei a estudar e a Mas o Oicabum trabalhar. é uma escola, né? É uma escola, Ah, não tá. existe mais. Não existe mais. Era uma parceria da AIC com a Oi Futuro, aqui em tá. BH. Mas Fez ela bastante existia... barulho, né? Fez bastante barulho. Eu fui da primeira turma, Ronald, que sempre tem umas fotografias lindas. Vocês já viram fotografia de Ronald? De beco. Ah, Estúdio já. Beco. Salve. E o dia Pretão tá aqui com nós também, viu, Ah, Pretão? por favor, um Pode abraço, esperar. Ronald. Foi meu contemporâneo, assim, né? Esse é que fez umas filmagens do trampo seu lá, não, né? Já filmou. Eu falo lá no beco do samba lá? Não, aquele ali foi o Daniel, lá de sim. Contagem. Ah, sim. Daniel CF, não? Não, Daniel, lá da Casa Criativa. Daniel Ele CF. trabalhava sim. com a Renata. Trabalhou com a Renata um tempo. Daniel CF, Vira Filmes, também tava nessa turma. Enfim, né? Aí foram confluências de coisas. Aí, desde então, minha trajetória, eu passei a realizar... Né? Me tornei uma realizadora audiovisual. Isso tem mais de 10 anos que eu realizo obras em formatos de filme, de áudio e de Já tem sua ilha de edição mídias. agora? Agora já tem minha ilha de edição, depois de Show. muito trabalho. E aí, no meio dessa história, foram muitas produções, assim. Eu acho que o que me encanta muito no audiovisual, a minha pegada particular... Você que editou assim, esse filme com a Poli? Foi eu que editei. Foi Sim. eu que gravei, eu dirigi e editei. Ó, Dirigi filmicamente. É o primeiro filme? parabéns. Não Assim. é meu primeiro filme. Tá. Mas... Porque eu tô falando se é seu primeiro filme, porque eu imagino que você faz mais os curta, né? Uma coisa assim. Se bem que é um filme também, né? Uhum. Deixa É de uma ser um categoria, filme, né? É, uma categoria. Inclusive, já puxando pra pergunta que o Lucas tinha feito há pouco tempo sobre o edifício Sulacap, Sul-América, Sulacap, Sul-América. que é um projeto que eu tenho muito carinho, que eu não poderia deixar de falar, que é o projeto que se chama Filme de Rua. Que ele é muito importante pra minha trajetória, eu gosto muito de contar essa história, posso contar? Participou, pelo amor de Deus, você participou lá no PVV também, teve lá, né? Acho que a gente exibiu o filme de rua, Sim, sim, a gente sim. exibiu ele lá. Que foi uma proposta de realizar filmes com crianças e adolescentes e pessoas com trajetória de rua em Belo Horizonte. Essa proposta surgiu através da Joana Ladeira, que é uma militante psicóloga lá de Belo Horizonte, que já fazia umas rodas de conversa com essa juventude, essas crianças. E aí, chegou até mim através do Guilherme, parêntese à parte, não querendo confundir vocês, mas eu também antes tinha uma produtora que chama Placa Provisória Filmes, que é a produtora que eu realizo os trabalhos audiovisuais, assim. E a gente era muito próximo dos movimentos da cidade, dos movimentos sociais. Tem que começar a anotar aqui, que eu tô me perdendo. Nazia, tô falando, haja conteúdo, a mulher tem Vocês vão conteúdo. ter que ouvir esse podcast novo e depois A anotando. mulher tem Deus. conteúdo, a mulher tem conteúdo. A mulher é multimídia, que chama, né, braba. Mas tentando resumir um pouco a história, rolou um convite pra gente fazer um filme com as crianças da rua de Belo Horizonte. Tipo assim, bora fazer um filme com essa juventude. Aquela história assim que o filme do menor tá queimado. Sim. Sabe quando a gente vê a criança e o adolescente em situação de rua, muitas vezes a gente vê com a tarja preta nos olhos, com aquela imagem toda deformada, com a voz deformada. E a gente, vamos mudar essa página e vamos escutar esses jovens e essas crianças, o que realmente eles vivem, qual que é o seu cotidiano, quais são as dificuldades, quais são as esperanças. E aí surgiu o filme de rua. Que aí o que a gente faz? Na verdade, a gente entrega a câmera na mão deles.
É a nossa grande sacada, na verdade. A gente não vai fazer um filme, eu vou te entrevistar aqui, como que é seu cotidiano? É tipo assim, não, bora fazer um filme? A galera topou fazer um filme. Então toma aqui a câmera, me mostra seu olhar sobre a cidade. Me mostra o seu cotidiano. Que foda, hein? E aí, essa galera se apaixonou por fazer filme. Esse filme ficou um filme, assim, muito bonito. Tá no nosso canal do YouTube, recomendo todo mundo também. Canal do YouTube Filme de Rua. Depois mando o link pra vocês. Vai ter lá A na quebrada, gente viu? viajou o Brasil com esse filme, ficou bem conhecido. A gente ganhou a premiação de melhor curta-metragem no Festival de Curtas de Belo Horizonte. Sensacional. E aí, essa galera ficou muito comovida no sentido que, tipo assim, véi, vamos continuar fazendo filme. Foi legal, deu certo, vamos continuar. E aí, a gente tá indo pra 7 anos de coletivo Filme de Rua, realizando filme juntos. A gente aprovou um projeto com o Itaú Cultural. E aí, montamos a nossa sede na Afonso Pena, no edifício Sul América Sulacap, onde que tem a nossa sala de cinema, que é a gente chama carinhosamente de cinema de rua, que é uma sala ali onde que a gente exibe vários filmes gratuitamente para a cidade, para quem quiser ir, colar, onde tem nossa ilha de edição, onde tem nossos espaços de formação, onde que a gente se encontra. E é um projeto, assim, que eu tenho muito, muito carinho, assim, porque eu mais aprendo do que ensino, na verdade. Eu tenho o papel ali de contribuir com a formação, talvez técnica, sobre como que se maneja um material fotográfico, uma câmera, uma filmadora, um microfone, uma ilha de edição. Mas eu aprendo 1000 vezes mais sobre a vida, assim, sabe? Sobre o viver, assim. Sobre o ser humano. Cotidianamente. E eu acho que... Os filmes são feitos disso, né? Essa é a matéria dos filmes, no fim das contas. Isso. A vida, né? Tem comentário aí, meu parceiro? Você tá com a cara de... Não, tá tranquilo, o pessoal tá... Tá suave? Eu só queria saber o seguinte, Severo 7 é do Juliano? É, né? Severo 7 do Juliano? Juliano 7? É, meu brother, fala assim mesmo. O telefone descarregou, na verdade. Mas tá aqui Severo 7 falando que é uma camisa. Acho que é do Juliano. Não é não? Não sei. Você sabe o que é o Juliano, né? Acho que é ele mesmo. Sei. Eu acho que é ele mesmo. Grafite, né? Isso. Abre aí pra nós. Ô, meu brother, dá um negocinho no mais. Grande abraço. Arruma uma pinga pra nós lá de Brasília e de Minas. Quebra esse gai pra nós aí. Beleza? Pinga da Brasília. Eu tô vindo na casa do Daniel, uma pinga que ele trouxe. Boa demais. Ajeita pra nós aí. Vamos arrumar umas camisas pra você. Mas aí, no mais, só um comentário dele. Aí, cadê? Daqui a pouco ele fala aí, ó. Severo 7, temos interesse. Cara, Ó. sangue bom. Salve, salve. Mas, ô Zid, a gente fazer uma pergunta, depois acabou que nós vamos trocar ideia. Você é nascida na Quebrada? Isso. Nacional? Eu tava com essa curiosidade também. Eu tenho história engraçada. Tudo é história, tudo é história. Mas eu nasci em Belo Horizonte. E o meu pai é baiano e minha mãe morava na Bahia Oxente. quando eu nasci. Então, eu passei os primeiros anos da minha vida no interior da Bahia, até os 8 anos de idade. Qual cidade lá? Chama Angical. Angical. É perto de Barreiras. Não perde nada. É perto tenho um de primo que mora em Barreiras. Nada, longe de Longe de tudo. Bahia- Sério? Sério, Ah, Vanderlei, vamos salve, Vanderlei, Enes, meus Vamos primos moram. conversar aí depois, Centro-Oeste Aí, Baiano. ó, demorou. Muito importante, assim, é a minha... Vira e mexe, tá na Bahia você também, né? Vira e mexe, o Nordeste é a inspiração, minha inspiração pictórica, as minhas obras, as minhas pinturas, o tempo todo Não, tá mas tem uma carga falando cultural de... muito forte, cara. Ah, Nordeste não tem uma De carga cultural muito Nordeste. forte. E Você aí tá eu doido. brinco com essa coisa do Nordeste e da quebrada, né? Mas aí eu venho pro Nacional com 8 anos, e aí eu fico um bom tempo. Em algum momento eu morei em Belo Horizonte, voltei de novo e hoje estou instalada na quebrada. Mas assim, há mais de 20 anos no Nacional. Nacional? É. Acho que a É, história cria. muito próximo da gente, né? Tipo É, assim, ninguém aqui cria. nasceu nacional, mas... Não, eu fui pra com 6 anos. eu também com 6. Eu já fui pra lá, já era adulto. Você Você nasceu Assim, adulto aí. Você nasceu Adulto, né? Mas assim, curioso realmente- caso de Benjamim Baizeno. Não, eu fui pra nasceu, lá, eu tava saindo do exército, depois que eu saí do exército. Minha família já morava lá. já nasceu com 15 anos. Não foi igual Já aquela tem criança. 40 que mora Você lá. pegou você vê. exército? Tive exército, 96 eu tava no Nossa, exército. mano. É, esse é o- Esse é o do exército, foi pra quebrado. Já tem 40 anos de quebrado aí. No mínimo.
96 sai do exército. Titio Aspira aí, MZA. que o exército forte. Já tá com patente alta, hein, mano? Mas aqui, atualmente você tá fazendo o quê? Você tá editando filme? Você tá fazendo... Atualmente acabamos de lançar o documentário O Que Lê. Lançamos tem 2 semanas lá na comunidade dos Arturos. Espero que ele rode em vários lugares, porque eu passei uma boa parte do ano editando esse material. Super importante. Então, tá em circulação, né? Sim. Se vocês souberem de lugares para exibição, convide a gente, tá? Claro. Vai Fazendo inaugurar favor. agora a reforma do Parque Mendoeiros. Vamos ver se a gente, com a Pode inauguração fazer do lá, parque, a hein? gente lança lá. Ah, Faz é um- legal. Demorou? Faz um evento lá Vamos ver se já Nossa. tem data lá, avisa, a gente vai trocando essa ideia. Legal. Essa reforma do Parque Amendoeira, essa fala não. novela. Vai sair. Atuo como arte educadora no Centro de Convivência de Contagem, que é um projeto super lindo, que eu aprendo muito também, que tem a ver com o atendimento à arte e à saúde. São pessoas que fazem tratamento na saúde mental de Contagem. Sim. E aí eu tenho 2 turmas lá. Atuo também como professora da Escola Livre de Artes da Prefeitura de Belo Horizonte, Arena da Cultura, Tô falando. na área de audiovisual. Tenho algumas turmas da oficina no Centro Cultural Padre Eustáquio, todo sábado à tarde. Gente, Ixi. quem quiser colar no Padre Eustáquio, Tá Centro conseguindo Cultural... o seu... Odê? O Odé tá conseguindo ver o menino? Porque Tadinho trabalha de demais, Odé. gente. A semana tem 7 dias, falou 8 atividades, Essa tá mulher faltando trabalha dia. demais, que isso? Tadinho de Tá Odé. conseguindo ver seu menino? Tá conseguindo... Mas sempre que eu posso, eu carrego o Odé comigo. Ah, porque, Claro. pelo amor de Deus, tá conseguindo ver o... E ele tem dormido muito colado ao meu lado. Isso explica as minhas olheiras, porque eu não durmo mais, né? É mesmo? É, isso Porque ele acontece. fica com saudade e quer dormir no meio da Mas mãe e do também, pai. né? A mãe aparece em casa, ó, dormir com minha mãe, porque Nossa, eu não sei trabalha que demais, velho. E meio de quando acordar não vai estar aqui. É, então. ué, trabalha demais. Ó, isso aí, ó. Eita. Você vai descrever essa cerveja aí, meu caro? Claro que sim. Serviço. Esse aqui é o nosso, né? Deixa eu mostrar. Sommelier. Sommelier. A galera que não tá acostumada com aquela cerveja mais forte, cerveja. O pessoal tem esse costume cultural de chamar de cervejas artesanais. Não é bem o caso. São cervejas especiais. Tudo que foge da cerveja de massa são cervejas especiais, que é o caso da Leda Slot. Essa cerveja é a que mais se aproxima, que é a Pilsen, cerveja Pilsen. American Quality Lager, cerveja muito boa, uma cerveja mais leve, uma cerveja mais suave. Então, se você tem interesse de entrar nesse universo de cervejas especiais, eu aconselho que comece por essa aqui, a Slot Pilsen. Tem um aroma muito agradável, um sabor muito agradável e é a que mais aproxima dessa cerveja que nós conhecemos como cerveja de massa. Bacana? Então, vai começar a entrar nesse universo? Começa por essa aqui, que ela é uma excelente porta de entrada. Porra! Ó, sensacional. A Pilsen é a que você acha no boteco perto da sua casa. Vou usar do... como é que é? Isso. A Pilsen é a que você acha no boteco perto da sua casa. É, isso Isso. aí. Matou a pau na descrição aí. Show de bola? Ô, Zi, e você ainda faz grafite, né? Ó, pra você ver. Eu tô falando Já, a com gente você. já tem 3 horas conversando, assim, ela ainda faz mais Tem isso. mais coisa ainda, tem mais É, coisa que faz. Que inclusive eu falei, né, que ela... A gente acabou descobrindo aqui que você criou um movimento pioneiro aqui no grafite mineiro, né? Verdade. Assim, Parabéns, viu, Zi? que eu fiquei sabendo através da Fênix, Massa. na verdade, porque eu não sabia, né? Naquele dia, a Fênix tá lá, mas assim... E a gente nunca parou pra falar disso. Eu não tinha noção disso, A gente nunca cara. parou pra falar disso. A Eu falei, é gente, mesmo? verdade. Eu descobri isso com a Fênix, né? Sabe Porque a quando- Fênix tava começando também, então eu falei assim, ó... Nasceu Sabe ali, né? quando que eu acho que eu tive noção disso? A Fênix está fazendo um documentário agora que é com o Caos BH. É mesmo? Que é uma galera que tá entrevistando sobre a Não, cena eu da vi, arte eu urbana não sabia que ela em tá BH fazendo. e tal. Massa, tá super na produção. E aí eles me entrevistaram também, e aí me entrevistaram nesse rolê. Tipo assim, vocês organizaram o primeiro evento de mulheres e grafite em Minas Gerais. Eu, porra, velho, foi o primeiro. Também nem me atinava, assim. Eu tava nos bastidores, hein? Mas... Nasceu com você. Ai, gostou demais. Vamos falar de grafite? Vamos, aí. Vamos. Como é que foi seu universo, como foi sua entrada no grafite? Como foi sua primeira experiência? Fale pra nós aí. Gente, Qual que era a referência pra você de grafite? eu Era- comecei, popularmente falando, sociedade, pichando. Vou ser muito sincera.
Eu poderia falar assim mais bonito, né? Tipo É, assim, tava- eu escrevia. Eu De vez não, quando eu vou fazer as entrevistas mais formal, agora eu tô em casa, eu tô na Não, quebrada, pelo né? amor de Deus, 100% em velho. casa. Quando eu vou fazer Tá aquelas tomando uma entrevistas Pilsen mais aqui, ó. formal e tal, aí eu falo assim, eu comecei com caligrafia urbana. É. Escrevia na rua. Caligrafia Não, urbana. é que agora, popularmente, vamos ser sinceros, comecei pichando. Pichando mesmo, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma lata de spray na minha frente. Foi a primeira vez que eu peguei uma lata de spray que sujou minha mão toda, que eu senti aquele cheiro forte. Que negócio que é esse? Tinha nada dessas marcas hoje em dia que os pinos são tudo desenvolvidos, as válvulas tudo desenvolvido. O tudo- negócio era tosco mesmo, escorria. E era a única que tinha no mercado. Se você achou boa, não reclama não, né? Não, mas É, porque, tipo assim, o material também já. Tudo. Evoluiu demais, é isso, cara. inclusive, que eu tô dizendo, que eu tava falando aqui, ó. Porque o grafite era uma roubada. A gente fazia grafite na quebrada, cara, não tinha acesso a nada. A indústria do spray deve ter evoluído com isso e faturado muito, né? A própria muito. Fênix mesmo, né? Tadinha, ela tava pintando lá com cal. Tipo, tudo bem que ela tava na baixa nessa Iniciando. época, né? A gente já tinha recurso de material, mas ela tava começando. Então, assim, na minha frente eu vi eu começando, porque eu tava pintando com cal, pincelzinho e tal. Porque, tipo assim, era tudo muito precário. Eu já vi brother usar bico de mata bicheira que ele achava melhor do que o bico do jet. spray. É. Olha só. Ele falava que o bico particularidade dele, né? Eu É. não entendo. Ele falava que pra ele achava melhor o bico do mata bicheira, que acho que era mais largo, do que a do jet que vinha de fábrica. Ele guardava. Olha guardar esse que é só. melhor pra mim. Guardava daqueles mata bicheira roxo. Aham. Ele preferia aquilo lá. Mas aí tem uma história engraçada que eu não conto em todos os lugares, mas como estamos em casa, Ó, eu posso contar aqui com mais Revelação. tranquilidade. Nessas minhas indas e vindas de escritas, né? De De caligrafia urbana. caligrafias urbanas, eu passei por um processo de detenção. E Meu eu Deus. tinha. ô louco, meu. Eu não lembro, eu tinha 14, 15 anos, 16 anos, eu não lembro ao certo. Mas eu sei que foi um BO na minha vida, na minha família, assim. Eu fazia muita chapa de stencil. Que treta. A minha onda era recortar chapa de stencil. Meu começo foi muito esse, Ah, sabe? sou apaixonado com stencil, tá? Eu era apaixonada. Não que eu não seja mais, mas foi a minha primeira entrada, assim, na rua, sabe? Eu ficava, assim, dias em casa recortando as chapas pra levar pra rua e era mais rápido. E eu podia fazer e vazar muito rapidamente. Mas aí eu fui pega numa dessas ações. E aí, como eu era de menor, menos de 18 anos, minha mãe teve que responder um processo até eu completar 18 anos. Nossa. Que Aí sua mãe se treta. arrependeu de te levar lá naquele ateliê do começo da conversa. Assim, eu que coloquei minha filha nesse mundo. E foi por crime ambiental, tá, meu bem? Que isso, mano? imagina. Falando sobre assim, a galera tá respondendo crime ambiental aí, faz muitos anos atrás eu respondi um crime ambiental. E aí, tipo assim, começou a ficar meio pichada essa coisa de spray lá na minha casa, né? Ficou uma coisa assim, meio Pesou o clima, né? passada, pesou o clima. Então, dei uma guardada nas latas uns Porque a latinha era tempos, suspeita. assim. Ficou uma onda meio paia, praga. Então, eu dei uma guardada nas latas, assim, um pouco. Aí teve toda aquela história que eu já contei, que eu fui estudar movimento social, viajei com esse grupo de rap, hip hop. Aí eu, hip hop, 4 elementos, grafite, pá. Fui criando os conceitos, né, dentro da minha Sim, cabeça. Aí eu volto novamente pra rua em 2014. Depois dessa parada toda, assim, dessa treta que rolou. E aí eu já volto assim, agora eu quero trazer uma identidade mais minha pra pintura na rua. Eu quero fazer um painel mesmo, assim, massa, trazer meus traços, minhas cores e tal. E aí, em 2014... E foi muito doido, porque a universidade me travou muito, velho. Essa coisa, assim, dos positivos e dos negativos dos espaços. Ao mesmo tempo que eu tava ali me formando, a crítica na universidade é muito pesada, mano. É tipo assim, é tudo, isso é arte, isso não é arte, isso é arte, isso não é arte. E, tipo assim, não tinha espaço pra arte urbana na Universidade de Belas Artes, não. Então, tipo assim, eu ficava assim, quando eu me formei, eu falei assim, não teve mais satisfação pra orientador, pra professor, iniciação científica, nada. Agora eu faço o que eu quiser. E aí eu fui pintar na rua. Mas assim, avaliando assim, a faculdade foi boa ou não?
Foi muito boa. Foi muito boa no sentido que me deu elementos teóricos, científicos e ampliou assim o meu conhecimento sobre outras possibilidades do fazer artístico, me conectou com pessoas, mas ao mesmo tempo também me mostrou aquilo que para o campo que eu iria e que eu não iria, assim. Eu, particularmente, tenho alguns campos da arte, assim, que não é o meu viés. Eu acho massa, tem colegas que trabalham nele, mas a minha pegada da minha atuação, ela é mais multi, é na rua, é com os coletivos. Mais nativa, né? É mais direto. Raiz. E por que ir pra rua? Tipo assim, eu tinha uma caralhada de pintura guardada que foi para lá no Pé Vermelho. E eu, porra, velho, esse tanto de pintura, a demora que é pra alguém ver uma pintura minha, velho. Eu fico 2 anos pintando um quadro. Na rua. E as pessoas demoram, pra me fazer uma exposição, demora não sei quanto tempo. Mas 6 anos. Na rua, não. Você Na pôs rua pra eu você. fui, pintei, a galera viu, massa, feio demais, ruim, horrível. Gostei. É na hora, entendeu? Tem isso. Uma é vez, na hora. Uma vez eu trabalhei fora de BH uns, acho 2 dias, 2 ou 3 dias. Tava fazendo um trabalho lá em Tiradentes. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tá lá, Elis Regina e o Milton Nascimento, um do lado do outro, na porta da minha casa lá. Ah, sério? Eu falei, quem foi que fez isso aqui, gente? Ué, na porta de casa lá, ué. Aí fui saber quem é. A Zia e o Léo. Ah, que legal! Ai, que legal você ter lembrado desse grafite, porque foi durante a pandemia. E aí o Milton fez uma live, não sei se você lembra. Aham. E a gente assistiu a live, a gente ficou emocionado, cara. Que a gente falou assim, nossa, ele tá velhinho e tá lá tocando, cantando. E a gente aqui dentro de casa chorando pitanga. Vamos pra rua, vamos pintar, velho. E aí Léo falou assim, vou pintar o Milton. E aí eu falei assim, não, vou pintar a maior amiga do Milton, a Elis. Que massa que tá Show, perto hein? da sua casa. Tá em frente de casa lá. Eu não ué. fiz nada em 2020 disso aí. Eu não fui pra rua. Mas você tem um projeto que é sensacional. Acho que ele tem que sair do papel ainda, mano. Mas não vamos falar ele aqui, não. Mas Eu quero enfim, saber. Zi. Eu não sei qual que ele tá falando, não, Você mas. sabe que eu mais tenho ou Quais menos, os né, projetos? É que eu tenho. É outro que tem 1000 É projetos. que eu tenho tanto fé que eu não sei É qual que uma ele tá falando. exposição, Zi. Ah, mas não tá. vamos falar aqui, Vamos não. ver isso aí depois. Porque eu tenho tanto projeto que eu não sei. Nem eu sei de qual que tá falando. Eu tenho que abrir uma romé aqui pra assim. De qual projeto que é? Chica esse aqui pra saber o que É porque, inclusive, isso aqui, o próprio Na Quebrada surgiu de um papo assim, né? Foi, mano. Falando assim, vamos Um fazer. insight assim, ó. Porque assim. Eu lembro de vocês conversando, gente. Você falou comigo, mas Ana falou comigo, a gente tá afim de fazer alguma coisa aqui, da gente juntar Porque, e fazer assim, alguma coisa. Porque E nós vamos fazer muito. Já tinha esse interesse, né? Eu e o Lucas se conheceu, foi, né? Trocar ideia mesmo, foi Recente. algo recente. E aí ele falou comigo, vamos fazer não sei o quê. Eu falei, cara, vamos fazer um podcast. Foi. A gente tava até no boteco lá. quando vocês E aí, contaram tipo pra nós. assim, o Douglas já colou, o pessoal do Norte de Minas colou com a gente. Inclusive, camarada, eu gostaria de deixar um abraço pro Gels aqui. Já- Teve lá e a no, gente- no Rock and Roll. O nosso podcast começou, inclusive, né, dentro no espaço que o Douglas, Distribuidora. né, a distribuidora. E assim, e desde então a gente tem aprendido a fazer, que a gente tá aprendendo a fazer isso aqui também. Esse aqui é... E é mais um corre que a gente tá fazendo também. Então, assim. Pra trazer aí a quebrada aqui pra dentro. Volta do que você tá falando de não tem a linha reta nesse fazer artístico. Porque isso aqui também não deixa de ser, né, um aprendizado que eu vou levar pra minha. Daqui a pouco tá refletindo em alguma coisa que eu tô fazendo, você e todo mundo que a gente vai trazer, que a gente tá aprendendo, trocando ideia com as pessoas. Então, assim, todo mundo se torna multimídia, né? Todo mundo aqui é meio multimídia também. Não, É igual eu falei, isso acaba sendo meio que uma exigência da quebrada. Você É igual não- o próprio não tem Max como- comentou também, né? O Max também Total. falou que assim. Isso aí não tem como. Se você tá na quebrada, cara, você tem que assoviar de bacana. Senão, não vira. Isso. Não Você dá. tem que sobreviver. Tem que sobreviver, você tem que ser multimídia mesmo. Não é... Tem que ser resistência, né? Não, é uma regra. Virou uma regra. Você não vê ninguém na quebrada que faz... A gente vai conversar com o próprio Luiz Manel. Vê se tem lógica um camarada daquele. Não, aquele ali. O camarada é... Não vamos entrar muito, aprofundar muito, não, mas. Referência, viu? Salve, Luiz. Salve, Luiz, você tá Oi. doido. Tudo. E essa coisa, igual tu falou, essa ligação da quebrada, ela é muito forte. Isso fortalece muito, que no final das contas tá tudo interligado.
todo mundo aqui tá todo mundo no corre do outro, no final das contas. Não, Você pega, tudo aí tá no... Poxa, cara, eu batizei o Muros, pô. Olha só. Eu batizei o Muros, depois peguei o Luiz Manel. Aí pra você ver. Ó. É um corre que nem é meu. Não é assim, é meu. No corre é nosso, né? Eu não sou um artista. O Luiz Manel fala com vocês aí, eu batizei o Muros, na conversa que nossa doido. lá. Olha que doideira. No final das contas, e todos os rolês nossos, é o Manel que faz as artes, é o pessoal que tá sempre no corre. No final das contas, tá Quem tudo tá sempre interligado. conectado, né? E isso aí, a quebrada... Eu a tive quebrada lá no ganha Muros, eu demais, lembro cara. de você lá. Foi. Da galera. Verdade. No final das contas, tá tudo interligado. Então, isso fortalece. Tá cara. precisando de acontecer outro, inclusive, já, É, né? Tá. gente, cadê o Muros Luiz Manel, cobrando isso aqui, ó. 2022? Nós Cadê o tivemos Muros? Cadê o um início Muros? de um papo lá no Hoje foi Rock and Roll, 17? que eu acho que vai sair um trem maior que o Muros lá. Nem lembro. O último viu, foi cara? 17, não foi na praça? É. Na Não, praça, foi no parque. No parque? no parque. Parque. Tá, precisando tá passando pela reforma, né? Tá precisando É hora renovar. de voltar, precisando. é hora de voltar. Vai. Eu acho que vai muita coisa acontecer. Ano que vem vai ser um ano ótimo pra todo mundo. Vai ser sim. uma nós? Uh. O que você tá achando aí desse... Eu acho que depende do brasileiro e da brasileira. Você quer A dizer alguma escolha. coisa? Você quer Assim, dizer eu alguma- não quero dizer Você nada, quer dizer mas alguma coisa? Que data você que é é o nosso hoje? 13º programa. Isso. inclusive. Você quer dizer hoje alguma coisa? eu acho uma data muito especial, que é o 13º programa. Você quer- Hoje é dia No 13. dia 13 de Ó, por que será que setembro. isso Isso quer dizer que o 13 é um número muito especial, Você importante tá querendo dizer para a alguma sociedade. coisa com isso? Eu não sei se eu quero dizer alguma coisa. Que- Mas, gente, vamos lá mudar esse Sim. rolê, tá? Ai, meu Deus, tá muito difícil. A gente precisa melhorar as coisas. Azivo, Vai. 13º programa, dia 13, só pra frisar. Foi isso mesmo. Especial, né? É. É algo... Especial. Ah, não foi planejado, não, viu? Aconteceu. Prata da casa. Aconteceu. Aí, ó, alguém do nosso quintal. É, aconteceu. Ô, gente, vamos... Não, vamos ver se tem mais papo. Vamos pros finalmente. Finalmente aqui, né? Porque senão a gente vai ficar falando aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar agora, a gente finaliza e vamos deixar pro encerramento mesmo, assim, faz um recito, alguma Isso é coisa. especial, hein? Aí, acabou de recitar, a gente finaliza. Beleza? Mas vamos fazer o processo normal, depois a Zi entra com... Perfeitamente. Falta É isso mesmo? 5 minutos pra encerrar. Boa. Vai lá. Mas e Samurai? Manda o seu salve aí. Ó, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, meu nozes. irmãozinho. E assim, agradecer mais uma vez ao 767 pelo suporte, né? E agradecer meus companheiros aqui de mesa por mais essa aqui, né? A Slod, por Degustar. brilhantar o nosso papo aqui, né? Por Adocicar. por Lubrificar. lubrificar, né? Lubrificar. Eu tava tentando lembrar dessa Lubrificar palavra. nosso... Então, assim, é isso mais uma vez. Satisfação de poder entregar mais um episódio do nosso podcast. É isso aí. Zi, brinde. Um brinde. Zi, uma Vamos grande esquecer. satisfação te ver, que você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo, né? Da sua correria. Que é correria, viu? Que Você é viu, 8 né? dias por semana. É. Né? Quase não tá vendo o pobrezinho do Odé. É gratidão mesmo, né? Muita luz na sua vida, Obrigada. nos seus trabalhos, tudo pra você. Que nossa quebrada, nós vamos fazer muito movimento junto, tá? Bora. Satisfação. E tenho a agradecer. Muito obrigado por você ter disponibilizado do seu tempo para estar com a gente, para poder estar somando com a gente mais esse projeto da Quebrada. Falei aqui agora que essa ligação ela é muito forte, ela é muito importante para a gente. Todos os artistas, todas as pessoas que se disponibilizaram a vir para cá, trazer um pouco da sua história para a gente é muito importante para a gente, que é uma soma muito grande. Essa entrega, ela deixa a gente muito satisfeito. A pessoa se disponibilizou, não é fácil. A gente não está na nossa quebrada, a gente está aqui do outro lado da cidade, então tem que ter assim, muito boa vontade, tem que estar muito... tem que entender o real motivo disso aqui para estar se disponibilizando, estar vindo cá, tem que ser tá disponibilizando o seu tempo para vir aqui, gravando num dia de semana, então o pessoal às vezes sai do trabalho cansado para se deslocar até aqui, para vir pra gente bater esse papo. Como nós até falamos aqui, não é aquela coisa que... O que é aquela que fica incógnita? O que nós estamos acrescentando aos nossos ouvintes, ao pessoal que está nos assistindo? Então,
Não é algo específico. Então a pessoa tem que entender, saber qual que é a alma disso aqui para estar vindo cá. E eu te agradeço de coração por estar se disponibilizando a estar vindo aqui com a gente. Isso aí. Isso é. Eu gostaria de. Uma reflexão aqui. A gente está sempre comentando aqui a respeito da dificuldade que é para estar fazendo um rolê desse aqui. Não é fácil. A gente faz com o coração aberto, mas não é fácil. Então, tem algumas pessoas que estão nos apoiando, que são muito importantes. Mas Ana já falou aqui da Slod, falou aqui do estúdio, que é um estúdio de excelente qualidade. A gente entrega um conteúdo magnífico. O Severo, você chegou a comentar com a gente aqui que a qualidade do áudio está excelente. Ele estava ouvindo um outro podcast. Salve. Quando ele começou a assistir a gente, teve que baixar o volume, porque a qualidade é muito boa. Então, não é simples manter um projeto desse. Então a gente tem que estar se desdobrando, tem o pessoal que apoia a gente tem que estar se desdobrando. Então se você tem um comércio, se você tem uma marca a ser trabalhada e estiver disposto a dar uma força pra gente, um apoio, procura a gente. Passo tá aberto. Procura a gente através do nosso Instagram, do Na Quebrada, chama a gente no direct. Na quebrada Na aqui, Quebrada. Procura a gente, se tem um apoio pra dar pra gente, uma força. Então a gente precisa disso aqui. Não temos, assim, um patrocinador, alguém que banque a gente. Nós estamos no corre o tempo todo, temos os apoiadores, igual eu estou falando com vocês, mas aqui no mais é no peito e na raça mesmo. Então, toda ajuda é bem-vinda, beleza? Então, o espaço fica aberto aqui. Mencionamos algumas vezes aqui a respeito do evento que aconteceu no domingo, certo? Evento maravilhoso, todos aqui envolvidos, todos aqui estavam presentes. Sensacional. Então, não é simples esse rolê. E eu gostaria de dar um bônus extra, que é o pessoal que apoiou, que nos fez acontecer lá. Até então, não são patrocinadores aqui, mas são pessoas que fazem a diferença na quebrada. Então, eu gostaria de dar um salve aqui, primeiramente, para a Regional do Nacional, com o nosso representante aqui, Salve. que está fazendo muita diferença lá no bairro. Marília Campos. Isso, está fazendo muita diferença aqui no bairro, lá no bairro, beleza? Muitas coisas estão acontecendo lá através da qualidade e da eficiência da Regional. Beleza? Então, um abraço pessoal de toda a Regional. Deixa aqui com o Lucas, entregue. Salve, salve. O pessoal do Souza Carmo Botequim deu uma força lá pra gente, então, muito obrigado. A nossa região, falei no domingo no palco, tem uma característica hoje muito puxada pro lado do sertanejo, mas nem por isso deixar de abraçar a nossa causa. A causa do rock, o pessoal anda mais underground, apoiaram a gente lá. Colundria, Neném, teve com a gente lá também. Tchau. Nossa, cara, sensacional. Neném, muito obrigado. Espetinho do Jajá, Michele, Jajá, Jadilson, a Daiane, todo mundo lá presente. Valeu, um abraço turma. pra todos vocês, viu? Inclusive, eles me deram essa camisa aqui maravilhosa. Um abraço. MG Embreagens, Esquilo. O Esquilo, ele participou do início do projeto do Grito. Então, é a turma dele que tá envolvido junto com o Léo, o Esquilo, Valeu, Esquilo. o Ricardinho, a turma toda, o Carne Moída teve no início lá também. Gustavão. Então, isso, ele... Acho que uns tiveram que por motivos pessoais, se afastaram, mas tá na sequência lá e o Léo tá lá representando bacana. E um dia nós queremos ser aqui, viu, Léo? Já deixando aqui o recado. GB Joias, é o Rangel e a Priscila, o pessoal lá do final, também deu uma força lá no Rock in Rio. Pessoal, muito obrigado Vocês a vocês. são joia. GB Joias é joia. Pinhas Point. Pinhas Point. Ó, Alpinhas, você Alpinhas, tá. Foi viu? um fim de noite nosso lá. A fim de noite é sempre Pinhas finalizando com muita qualidade. sempre receptivo, mano. E- Teve aqui com a gente. E aqueles produtos com excelente qualidade. Então, Rafael, grande abraço, meu querido. Valeu, Rafa. E o camarada das artes, o camarada que sempre tá dando apoio em tudo que acontece lá no bairro, ele tá envolvido. O camarada, Parceiraço nosso. o homem de 1001 utilidades, Luiz hoje. Vale Luiz Otávio. milhões. Cara, você é foda. Beleza? Então, um abraço pra toda essa turma aqui que tá sempre apoiando a gente. E mais os nossos patrocinadores, Santana Tatu, RS One Store, Slod, sempre que lubrificando o nosso paladar. Dri Calçados e Moral. É o pessoal que faz isso que tudo acontecer. Pessoal, muito obrigado. E agora deixa a palavra com a nossa convidada, mais que Antes especial. Davi, dá um salve pra quem tá presente aí. Pessoal que tá acompanhando a gente desde o início, um abraço pra todos aqui, ó. Ué, virou? Por que não virou? Então eu quero deixar um abraço aqui pro Luiz Eduardo, desde o início acompanhando a gente aqui. Salve, Luiz. Gilson. que Salve, teve com a Dudu gente lá. Luiz! Isso, Gilson, muito obrigado, cara, mais uma vez. Obrigado pela sua audiência aqui de hoje. Você é um cara foda. Felipe Isidoro, também Valeu, acompanhando desde o início Felipão. aqui. O Anderson Nascimento. Valeu, O Léo Anderson. Santos, não sei se você sabe, Meu mas eu conheço o Léo amor. desde que ele tinha 4 anos de idade. Sério? Desde quando ele era moleque. Quero histórias. Eu não vou contar mais história pra não queimar o filme dele. Mas a família dele toda, pessoa sensacional. A Marcela também tá aqui presente, a sobrinha dele aqui, a Priscila.
A Priscila não conhecia ela de tanto tempo assim, não, porque ela é novinha. Mas a Marcela, o Joe, um grande amigo meu, o Léo, o pessoal são excepcionais. A Marcela caiu na bobagem de casar com o Rafael, que é um cara. Família Brincadeira. toda Rafael é bacalhada. um cara que eu amo de coração. É o Rafa. Salve, Rafa! Ô, gordão, É. tem Olha uma o meu história, hein? cunhado, velho. É. Olha o meu cunhado. Nós temos história pra Isso. contar. Eu não posso contar a história do Rafael, não. Senão nós dois presos. A Ellen Mil que tá aqui. O Dedé, Salve. como é o Dedé? Esqueci. Ó, Ademir, Ademir, Chaveiro. Ademir Chaveiro, sangue bom. Tá lá na 007, Quintino que é o Bocaiúva lá. Júlio, minha pinga. Não esquece de mim, não. Pinga em mim. Pinga em mim. Então, essa turma toda aqui. Lucas Tomás, nosso Oh! amigo Tomás, desapareceu daqui, deve estar gravando lá do outro lado. Tá? Cadê? Aí, meu brother. Tá Valeu, gravando lá. Lucão. Luquinha, 1000 graus, viu? Luquinhas, mais de 10 anos também. Isso é figuraça. Então, essa turma que acompanha a gente, muito obrigado a vocês pela audiência. Grande abraço. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Se ninguém se inscreve aí, compartilha, pra gente poder estar ganhando um certo volume aqui e futuramente a gente alcançar Outros voos. Novos horizontes. Novos horizontes. Bacana? É isso aí. Zi Reis. Zi Reis agora vai Palavra crescer, é vai toda aumentar o ki sua. dela aí, ó. Primeiramente, muito obrigada a vocês É uma pela satisfação. recepção, vida longa. Vamos aprontar mais coisas juntos, É tá? isso aí. Sempre. Vamos de poesia? Vamos. Por Pra favor. terminar? Por favor. Maria 2, fecha nela. Eu já levei tanta rasteira na vida que hoje eu ando de cabeça erguida. Podem me chamar de vadia, pois eu sigo vadiando, é o meu santo quem me guia, o que arô. Eu poderia chorar muitas pitangas, transformar o seu ouvido em um mar de lamas, mas eu escolho a palavra aguerrida, pois quem cresce na quebrada não tem medo de faísca. Eu me arrisco e faço isca com teus pensamentos. Eu me torno isca ao expor meus sentimentos, mas sem tormento me reinvento. É que este ofício se tornou a cura para o meu sofrimento. Me falta acidez nas palavras para expurgar tanto fel. Me sobra ginga, gingado, malícia, mandinga, para não me perder ao léu, num copo de cana, numa esquina, nas fileiras de qualquer cartel. Um verso muitas vezes é um desabafo enrolado em uma bonita fita. Se liga nessa fita, do outro lado da cidade, onde o chão ainda é vermelho. Eu sonho com um dia em que meninas fazerão Carolina Maria de Jesus o seu espelho, que a violência não seja o único assunto em nossas casas e que, de fato, homens e mulheres tenham os mesmos direitos. Quem aprendeu a caminhar sobre pedra, cascalho, penhasco, desfila na calçada. Sim, eu sou ousada, tantas vezes silenciada, tantas vezes violentada. Me sobrou o sopro de verbo para fazer poesia. A poesia me refaça, porque viver não basta. Viver dói, a existência me corrói. Eu labuto como um lavrador em sua plantação. Olhe bem, vocês não veem os calos em minhas mãos? Tantas vezes sobrevivi em uma vida agridoce. Tantas vezes escondi o meu sorriso por detrás de um pranto doce. Eu vim aqui para dizer que eu me orgulho muito mesmo da mulher que eu batalhei para ser. Puta que pariu, né? Salve, salve, Zi! Obrigado. Que isso.